Excelente, tirou muitas dúvidas nossas. E tem as aulas seguintes, né? Porque hoje a gente ainda vai trabalhar um pouco, acho que mais para finalizar essa parte de conceitos, categorias dos precedentes, depois a gente vai mais para a prática, especificamente, né? O trabalho do RESP, do RE, da repercussão geral, aí cada vez mais do IRDR. Vai ser bem legal. Que eu acho que esses são os maiores desafios nossos, sabe? Essa aplicação prática. Primeiro, a construção do precedente em si, que eu acho que tinha que ser mais democrático possível, e a segunda coisa é a aplicação dos próprios precedentes. Isso é verdade. Oi? A gente ainda está no processo. Doutor Alson. Boa tarde a todos e a todas. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Oi, Alisson. Quanto bom, tempo, né? hein? Tudo bom? Tudo ótimo. É o Alisson ou o Alson? O Alisson. Tá faltando ali. É que escreve o Alson mesmo, mas chama o Alisson. Tá. Eu falei, gente... eu vou fazer a retificação de ofício do nome dele, cortar o L pela metade. Uma boa providência. Eu tô aqui, gente, nossa, eu tô muito mal de vista, porque não tô vendo. Mas ele atende pelas duas formas. Atendo, sim. André, estou aguardando suas ordens, viu? Aguarda mais um pouco. Eu penso que a gente pode começar, Tony Clay, para prestigiar o pessoal que está no horário, né? Já são 4h03. Sim. E a gente aproveitar ao máximo a doutora Paula. Imagine, gente. Ótimo. Pessoal, boa tarde a todas e a todos. Hoje seremos agraciados com a doutora Paula Pessoa Pereira. Vou ler aqui o currículo dela. É doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora visitante do Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional de Heidelberg, especialização em Direito Processual Civil pela Fundação Universidade Federal da Bahia, assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal, professora nos cursos de pós-graduação Lato Sensu do IDP Brasília e da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Antes de iniciar, passar a bola para a doutora Paula, eu quero fazer um registro, Paula, de agradecimento, de gratidão, em nome da Escola da Magistratura, porque no início, no primeiro dia da abertura, né, deste nosso curso, eu fiz um agradecimento especial para a Andréia. A Andréia, você já conhece, ela é um foguete, ela é um ser inquietante, igual eu falei no começo, é um ser extremamente perigoso. Eu tinha que achar eu tinha que ter um motivo para brigar com ela, para a gente acabar, para eu encerrar minhas relações com ela, porque ela é perigosa. Igual eu falei no começo, ela vem com aquela vozinha doce, vai encantando a gente e vai passando um melzinho na chupeta, de repente você embarcou com ela nas ideias dela que não para, a cabeça dela não para. Só que esse curso também, e assim eu faço questão de registrar, que o nível dos professores, o formato, a escolha dos temas, passou necessariamente pela sua mão, Paulo. Então, assim, a ESMAT, eu faço aqui esse registro especial, em nome da ESMAT, muito obrigado, gratidão por tudo que você nos auxiliou, nos ajudou e ajuda, aumentando o nível do nosso curso, um curso que é um sucesso, porque foi um curso inicialmente para 40 pessoas, 40 vagas, chegamos a 100 e tivemos teve fila de espera ainda. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que no futuro nós teremos outros cursos. Ontem mesmo, a cabecinha acelerada da André já estava conversando comigo, já tem até nomes, né? Já vou adiantar, vai sobrar para a Glaciele no próximo evento, para a gente contar
com as pratas da casa, porque a Glaciele é professora nata, tem um conhecimento vastíssimo, então tem que estar aqui dentro desses cursos. Então, assim, Paula, me permite chamá-la de Paula. Muito obrigado mesmo. Assim, a gente fica muito feliz com a sua presença e principalmente com a sua colaboração. E eu peço desculpas que eu vou poder ficar só até às 17 horas. Infelizmente, eu tenho outros compromissos aqui na corregedoria. Mas gostaria muito de poder estar até o final com você. Muitíssimo obrigado e boa apresentação. Gente, bem, boa tarde a todas e todos. Primeiro, quero muito agradecer as palavras do Rony Clay, aqui já me comprometi a poder chamar de Rony Clay. Fico extremamente feliz, muito alegre e honrada em poder voltar a casa aqui de uma forma virtual. A Cidade de Palmas é a casa aí da Escola Judicial, que tive a grata satisfação e honra de ter participado do curso em 2015, que foi, na verdade, de uma pós-graduação, e ter tido essa oportunidade de retornar agora com um convite, primeiro, que foi formulado via a nossa querida e já tão aclamada aqui, Andréa, que realmente assim, é uma pessoa extraordinária, super proativa e não deixa espaço para que as coisas não aconteçam. E tem que ser assim, né? Porque ainda mais hoje em dia a gente tem uma vida tão atribulada, mas atribulada de diversas formas, profissionais, pessoais, e daí uma coisa vai passando quando a gente viu, nossa, uma semana, e daí a Andréa consegue manter esse ritmo, que é muito bom. Fico muito feliz com o convite que foi formulado e com essa oportunidade de poder contribuir, colaborar com a escola, que eu tenho um carinho muito grande. E tem um carinho maior ainda por tratar de colaborar com a escola e com relação ao desenvolvimento de um tema também que para mim é muito caro e que eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar isso diuturnamente, e daí, enfim, a gente já vem entendendo isso nesse curso, e sempre a gente tem que reciclar, porque não é um assunto que é da nossa cultura institucional, da nossa cultura teórica, da nossa formação em educação jurídica. Então, eu fico extremamente feliz por ter tido essa oportunidade de participar do curso, colaborar e, enfim, com a escolha e com a colaboração também de todos com relação aos temas, professores. Claro que como esse é um tema muito rico e que está em franca ascendência no nosso país, na nossa prática jurisdicional, tem professores e professoras excepcionais também, que não deu para contemplar todo mundo, porque, como diz, são 10 módulos e depois ainda pensei, nossa, a gente tem 10 módulos, 2 horas aula, é cansativo, não é? E ainda mais com o dia a dia, não é uma coisa assim, tranquila também para vocês, mas com certeza vai ter uma parte 2 e daí outros professores serão contemplados, serão convidados, porque cada qual também traz uma perspectiva de como entende, né? A formação e desenvolvimento, mais do que a formação e desenvolvimento desse sistema de precedentes, que a gente tem ainda opiniões divergentes, embora um grande consenso da necessidade da construção e consolidação de um sistema de precedentes judiciais no nosso país. Portanto, na verdade, eu só tenho a agradecer ao Rony Clay e aqui também a Andréa por ter permitido esse espaço de diálogo aqui com vocês. E, por favor, gente, hoje, quando tiverem qualquer dúvida, podem abrir a câmera, porque como eu vou compartilhar aqui o slide, aí fica ruim para poder ir no chat, acompanhar as mensagens do chat. Então, a todo momento, como se a gente estivesse falando presencialmente, só ligar o som e falar, que daí a gente vai dialogando, que eu acho que é bem interessante. Como a gente já está na 4ª aula, a gente já teve aí, como eu falei, né, essas aulas precedentes já foram muito boas, difícil acompanhar o nível, e as aulas futuras sucessivas serão melhores ainda, com certeza. Até porque eu acho que a gente está numa fase do curso que a gente vai encerrar um pouco esse estudo das categorias jurídicas relacionadas ao sistema de precedentes e depois vai adentrar mais nessa dinâmica com a operação de alguns institutos, como a recurso extraordinário, a repercussão geral, que eu sei que é uma preocupação grande, porque tem esse diálogo direto, né, entre tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ, com os tribunais locais, principalmente quem está na presidência e vice-presidência, com relação à dinâmica do juízo de admissibilidade, do recurso especial e do recurso extraordinário, com repercussão geral, e daí a gente
a gente vai ver nas aulas, que estou acompanhando também junto com vocês as aulas, porque também estou sempre aprendendo, que a gente vai ter aulas distintas para isso, para o IRDR, para reclamação. Então, assim, aos poucos, acho que a gente vai conseguir, pelo menos, dar uma boa cobertura. Não completa, porque também ficaria chato e não teria como, mas uma boa cobertura. Então, só quero aqui mesmo expressar a minha gratidão e alegria por poder participar aqui com vocês. E daí, então, vamos passar para o nosso diálogo de hoje. Eu vou aqui compartilhar. Deixa eu até colocar aqui para ver se vai a tela. Aí, deixa eu... Não sei se vocês estão vendo aí. Sim. Só não está no modo de apresentação, doutora Paula. Deixa eu colocar. Tá. Não, é porque está vendo a mim, né? Não está... Agora sobrepôs aqui a janela, sobrepôs. Tá, deixa eu colocar aqui. Eu estou vendo que está sobreposta. Por que será? Não, se agora ficou a tela. Agora vocês estão vendo? Sim. Vocês estão vendo os slides? Sim, agora perfeito. Tá. Agora perfeito, o problema só que agora eu não estou vendo vocês. Só não estou vendo vocês. Mas assim, vou tentar depois aqui de alguma forma minimizar. Então, por favor, gente, como eu falei com vocês, vamos partir para o diálogo e vocês podem tomar um microfone. Então, para a gente começar essa conversa de hoje, o assunto específico da nossa aula hoje é a gente tratar qual é o objeto, né? A gente tratar das categorias jurídicas, ou seja, das técnicas de operação com os precedentes judiciais, para a gente realmente entender com um pouco mais de tempo, né, as especificidades e os critérios de cada uma dessas técnicas de operação com os precedentes, que basicamente essas técnicas ou categorias jurídicas que a gente pode colocar, que a gente vai tratar aqui, é a questão da identificação da ratio decidente e a construção dessa ratio decidente, que é um elemento normativo do precedente judicial que traz essa autoridade de vinculação, e daí a gente vai discutir, entender o porquê disso, a técnica da distinção, ou seja, como que a gente opera com a distinção entre os casos para a gente justificar a aplicação do precedente ou justificar a sua não aplicação por motivo de distinção. A técnica da sinalização, que é uma técnica anterior, que as Cortes Supremas é possibilitada, né, avisar a comunidade jurídica, a própria sociedade, que vai alterar o seu entendimento em um futuro muito próximo, mas não naquela oportunidade. A técnica da revogação dos precedentes judiciais e daí a questão da modulação em convergência com a técnica da superação. Que são as principais grandes categorias hoje que a gente trabalha com um sistema de precedentes. Mas para a gente tratar especificamente disso, eu só vou retomar aqui, e assim, no máximo em 10 minutos, todas essas 3 aulas, né, precedentes que a gente vem discutindo sobre o sistema de precedentes judiciais para ficar um pouco já definido. E, claro, se alguém ainda tiver algum ponto, alguma dúvida, ou alguma contestação no sentido de ter alguma observação crítica, eu não entendo que é assim, é legal porque a gente também pode colocar para debate. Quais foram as premissas, ou, na verdade, quais são as premissas de um debate de um sistema de precedentes judiciais, que é um pouco do que o professor Daniel Mitidiero trabalhou com a gente, e daí aqui eu coloquei só alguns pontos, só para a gente retomar isso, de por que a gente discute sobre um sistema de precedentes judiciais e a necessidade da sua adoção em nosso país, mesmo nosso país sendo um país vinculado, na verdade, derivado da tradição romano-canônica. Que significa isso do civil law? Que a gente é um país cuja formação jurídica e a formação do nosso, tanto a formação jurídica em termos de educação quanto do sistema jurídico, é um sistema voltado e vinculado à lei, ou seja, a um texto normativo, um texto legal, texto constitucional, resoluções, portarias. A gente trabalha com uma atividade de interpretação e aplicação da lei. Essa é a nossa formação. Só que por que a gente precisa depois, posteriormente,
né, com a prática jurisdicional, a gente desenvolveu no nosso país, no primeiro momento, uma perspectiva teórica, até analisando a prática, as disfunções da prática. Por que a gente justificou a necessidade de ter um sistema de precedentes? E daí, o grande pano de fundo dessa discussão, a gente pode colocar, primeiro, algumas premissas teóricas que o professor Daniel Mitidiero, né, colocou para a gente, a questão da própria transformação da concepção do que é interpretar, ou seja, desse processo de interpretação e aplicação do direito e, portanto, da própria função jurisdicional, para dizer que na jurisdição a gente não só pega a lei e aplica a um determinado problema e soluciona aquele problema, ou seja, aquele caso concreto. Quando uma lei é arguída pelas partes em um determinado processo, para dizer que regulamenta aquela situação fática e, portanto, deve reger a solução daquele problema, a gente sabe que aquela lei ela não dá previamente para a gente todas as respostas necessárias para resolver o problema. Ela, justamente por ser um texto, por ela se materializar em uma linguagem, ela necessita de interpretação. Por quê? Porque, por ser linguagem, ela naturalmente ela é indeterminada. Os textos normativos, eles são indeterminados. Eles padece, né, de ambiguidade, de vagueza e, portanto, necessita de uma atividade interpretativa do juiz, e essa atividade interpretativa ela é construída de uma forma cooperativa pelas partes, que igualmente vão trazer contextos jurídicos e vão entender como se deve interpretar aquela norma frente àquele caso, e o juiz vai decidir a partir daquilo. Então, a gente vê que a gente muda uma premissa em termos de teoria do direito e teoria do Estado para dizer assim, não, a jurisdição não só declara o direito, porque esse direito é pré-dado, ou seja, ele já é formulado pelo legislativo. Não, o direito, ele é dado pelo legislativo, mas enquanto texto que vai reger toda a nossa sociedade, em todas as relações jurídicas e sociais. Mas ele não entrega todo o resultado. Em termos de regulamentação, a gente precisa densificar o conceito desse texto normativo a partir desses contextos particulares dos casos e que os fatos trazem para a gente. Então, a jurisdição, ela participa desse processo de reconstrução do direito. A gente fala em criação do direito, mas seria melhor até colocar a palavra reconstrução para não achar que a jurisdição... E a gente não confundir, né, com a ideia de ativismo judicial, porque nada tem a ver com o sistema de precedentes. Muito pelo contrário, o sistema de precedentes, ele quer trazer uma restrição na atividade do juiz para justamente a gente ter elementos para controlar de forma racional e imparcial a atividade do juiz, já que a atividade interpretativa ela traz um espaço discricionário. E a ideia está bem aí a primeira ideia, né, do sistema de precedentes, é para poder dizer assim, olha, eu sei que a atividade de interpretação ela traz um espaço discricionário, porque é como se fosse um espaço quase de escolha entre algumas opções, às vezes, normativas para regulamentar um determinado contexto. E já que ele tem esse espaço discricionário e a lei não é o suficiente para vincular a jurisdição, a gente precisa de um outro critério. E a ideia é que a teoria do direito, observando, obviamente, a prática jurisdicional, e aqui nos países do common law, se observa que esse critério formal de controle da atividade jurisdicional residiria justamente no precedente judicial, em que a ideia de um critério de universabilidade, para poder dizer, olha, uma decisão do ponto de vista formal, ela só é correta se a resposta que hoje foi dada a esse caso for a mesma resposta sendo dada num caso sucessivo, se semelhante ele for. Essa é a ideia de precedentes. Para dizer assim, se eu tenho dois contextos semelhantes, e ao analisar esses dois contextos, eu tenho que ter uma mesma resposta. Por quê? Porque se fosse a lei, a ideia da lei é justamente tratar todos de forma igualitária, se estão nas mesmas condições. Então, a ideia é que a jurisdição também parta dessa premissa de tratar todos de forma igualitária, frente às mesmas condições, porque isso é um pilar caro do próprio Estado de Direito, que é você garantir justamente a igualdade, você garantir a liberdade e a segurança jurídica. E a segurança jurídica na ideia de que a gente precisa ter previsibilidade e estabilidade em termos de comportamento normativo. E já que a jurisdição ela participa agora desse processo de criação da norma, porque a norma é o resultado da atividade de interpretação, eu preciso exigir dela também esse tipo de comportamento. E daí eu vou olhar para a jurisdição não mais de forma atomística, individualmente. Eu vou olhar também
obviamente, de forma atomística. E daí a gente vai discutir isso quando a gente for falar de distinção. Mas eu preciso compreender o Poder Judiciário enquanto uma instituição, enquanto um todo, porque ele representa do poder do Estado. Então, ele precisa ter um comportamento institucional. Ele precisa, em um determinado momento, dissipar e, na verdade, unificar, dar unidade a esse processo de interpretação, que no seu início ele é difuso. Ele é complexo, então, no momento posterior, essa complexidade precisa ser reduzida e eu preciso ter no sistema uma resposta que seja válida e igualitária para todos, para ter previsibilidade, porque sem previsibilidade, sem segurança jurídica, eu não tenho nem liberdade. Eu só tenho liberdade para escolher alguma coisa se eu sei a consequência daquela coisa. Se eu não sei e aquilo pode mudar por motivos, enfim, não racionais, isso é muito ruim para um sistema. Então, aí a gente encontra as premissas para justificar um sistema de precedentes. E daí a gente vê que o sistema de precedentes não se equivale ao sistema do common law, porque o common law existe há mais de 1000 anos e o precedente só foi surgir lá em 1800, e justamente por conta disso, para dizer, olha, esse desenvolvimento judicial do direito, ele tem que se dar de forma coerente e previsível, e porque eu preciso trazer igualdade também. Foi daí que se pensou na ideia de sistema de precedentes, que até então não se tinha. Daí é que é só para retomar. E daí fala assim, mas e como é que fica a liberdade do julgador, dos órgãos jurisdicionais? Já que a gente fala do Poder Judiciário enquanto instituição, que tem que dar uma resposta una, mas como é que a gente fala? Porque o Poder Judiciário é constituído pelos mais diversos órgãos jurisdicionais. No primeiro grau, no segundo grau, a gente tem toda uma engenharia institucional formada, né, por peças e engrenagens. Isso, será que não violaria a liberdade? Eu, particularmente, entendo que não. E aí a gente vai ver, até quando a gente fala da construção do precedente, que é esse elemento normativo, e por que ele não viola? Porque, na verdade, quando as Cortes Supremas, a quem é dado, na verdade, esse encargo, né, essa competência para definir, portanto, formar um precedente judicial com caráter vinculativo para todo o Poder Judiciário, isso só chega lá na Suprema Corte, no STJ, no STF, depois de ter percorrido todo um caminho hierárquico, de toda essa estrutura hierárquica do Poder Judiciário. Então, toda discussão, ela nasce no primeiro grau. Você tem um caso concreto, e daí a gente vai ter inúmeras respostas jurisdicionais, porque a gente precisa discutir todas as potencialidades interpretativas para resolver um determinado problema. Só que isso, com o tempo, ele vai se afunilando. Vai chegar no tribunal, o tribunal já vai afunilar, porque ele vai tentar dar uma uniformidade ao que está acontecendo dentro da sua estrutura judiciária, dentro daquele estado, ou quando a gente fala da própria Justiça Federal, da região, da Justiça do Trabalho, e depois isso vai chegar a uma Suprema Corte. Então, vejo que, na verdade, começa lá no primeiro grau, e o primeiro grau que é responsável por justamente pluralizar essas possibilidades interpretativas, a partir das mais variadas respostas que são dadas a partir de inúmeras perspectivas. E vai chegar, isso vai se afunilando para que, depois de muita discussão que aconteceu antes, a Suprema Corte fala assim, defina, tudo bem, eu tenho todas as possibilidades aqui de debate, e vai dar a última palavra. E essa última palavra não significa que é a última palavra porque é a palavra correta, mas porque a gente precisa dar uma finitude mesmo, porque é aquilo que a gente volta dizendo, a gente está no Estado de Direito, a gente precisa ter uma coerência e uma unidade para a gente poder trabalhar, senão uma questão econômica, questão social, tudo ruim, vai ruir. Se a gente não tivesse no Estado de Direito, se estivesse no Estado emotivo, trabalhasse com emoções, tudo bem, o particularismo ia predominar, mas não é o caso. E daí a Suprema Corte vai dar essa última palavra. Mas significa que ao dar essa última palavra, acabou a discussão? Não. É um engano. Por quê? Porque a gente sabe que o precedente, por ser texto também, ele vai voltar ao debate. E daí a gente vai ver. Esse precedente, uma vez definido pela Suprema Corte, ele vai voltar nos casos sucessivos. E daí, mais uma vez, vai começar tudo de novo com relação à aplicação desse precedente. A partir da atividade de identificação da ratio e da possibilidade de aplicação nos casos, a partir de uma associação entre os casos e depois justificar se aplica ou não pela técnica da distinção. E daí a gente vai ver como que acontece a técnica da superação dos precedentes. Mas isso retoma. A gente vai ter na verdade, a gente tem várias rodadas deliberativas sobre a definição do precedente.
uma vez que chegou a discussão na Suprema Corte, no STJ, no STF, ele define e reduz aquela complexidade, estabiliza. Mas ela vai voltar para a arena de debate nos casos seguintes, e daí, a partir de outras perspectivas, que não, outras, por exemplo, outros argumentos jurídicos que não tenham sido debatidos antes, ou não foi debatido de forma suficiente, isso vai acontecer. Então, acho que não dá para a gente, eu particularmente acompanho a parte da doutrina que entende que não há uma violação da liberdade do julgador. Porque, de qualquer modo, no Poder Judiciário, a gente está vinculado ao direito. O julgador também, todo mundo está vinculado ao direito. No Estado de Direito, todos estão. Só que antes a gente estava vinculado à ideia de que só a lei vincularia. Agora é a norma, a lei, como também as decisões que tem essa autoridade normativa. Então, pelo menos eu acho que isso não é uma unanimidade, e também se fosse unanimidade seria muito chato, mas é um consenso, pelo menos uma maioria qualificada em termos de tanto da doutrina quanto da prática jurisdicional de entender pela não violação dessa liberdade e do porquê se justifica um sistema de precedentes, inclusive no sistema de civil law como o nosso. Daí a gente passa esse ponto e depois a gente viu, né, com a professora Simone, as características dos precedentes formalmente vinculantes que estão no CPC de 2015, que são os 5 incisos, né? O que significa que o CPC traz para a gente. Ele retoma isso, porque se a gente for pensar a ideia de precedentes formalmente vinculantes, ele começa no nosso sistema lá com a emenda constitucional número 3, quando prevê a ADC, a figura da ação declaratória de constitucionalidade, que já diz que essa decisão vai ter efeitos vinculantes e eficácia erga omnes. E depois a gente vai ampliando essa discussão. Aí, em 2004, com a emenda constitucional 45, a gente amplia mais com a figura da súmula vinculante, com a figura da repercussão geral, que a gente vai discutir, a gente vai poder, né, discutir isso em uma outra aula. E daí aí a gente aprofunda isso do ponto de vista legislativo, né, do nosso arcabouço normativo. E chega em 2015 com um CPC que diz agora sim, a gente tem esse sistema de precedentes vinculantes, mas que já é derivado da própria interpretação da Constituição. Portanto, eu acho que não é inconstitucional esse sistema, o artigo 926, 927 e principalmente o artigo 489, parágrafo 1º, os incisos 5º e 6º, que ali está a gênese mesmo da operação com os precedentes judiciais, eles não seriam inconstitucionais porque isso, na verdade, é uma derivação da nossa Constituição. A gente tem equívocos até nesse sistema, ok, mas talvez inconstitucional não, pelo menos acho que não é a resposta mais adequada. A gente tem que saber trabalhar com isso. E daí, para finalizar essa parte, a gente vê aqui que nesses precedentes formalmente vinculantes, a gente também tem uma grande dificuldade de trabalho no sistema de precedentes. Por quê? Porque o CPC, ao colocar naqueles 5 incisos, as decisões de controle concentrado, súmula vinculante, súmula IRDR, incidente de assunção de competência, faz uma certa confusão entre o que é um precedente propriamente dito e o que seriam técnicas de padronização decisória que a gente precisa no sistema para lidar com outro problema, que é um problema dessa litigiosidade repetitiva que a gente tem, e da crise numérica, mas a crise numérica não é de agora, desde sempre do Poder Judiciário. Mas essa questão da litigiosidade repetitiva, que é um problema, na verdade, da gente não ter um sistema adequado de tutela coletiva para tratar dos direitos individuais homogêneos, como isso não passa no legislativo, porque daí é uma briga muito grande, frente aos litigantes habituais, que não têm interesse nessa regulamentação de um processo coletivo de verdade. E aí a gente, para resolver isso, a gente tem algumas outras figuras que foram adotadas no Código, e daí dá uma confusão de como a gente opera com precedentes judiciais. E daí, até coloquei aqui para vocês que justamente o problema das demandas repetitivas e dos padrões decisórios, que a gente pode colocar até para a figura do próprio IRDR, que está atrelada, né, aos tribunais de justiça essa competência, mas a ideia do IRDR é mais resolver essas demandas repetitivas, como também o próprio sistema de recursos repetitivos do STJ, do que necessariamente a conformação de um sistema de precedentes. Porque o sistema de precedentes ele não está atrelado a demandas repetitivas, você pode ter um único caso, mas a ideia é que, ao
resolver interpretar o direito, a jurisdição ela tem que se vincular a ela mesma, porque se ela não se vincula a ela mesma, quem vai respeitar? Então, são duas dimensões distintas. Mas tudo bem, a gente, como diz, tem que trabalhar com o CPC que a gente tem, mas ter esse olhar de perceber as diferenças. E daí, o bom é que a gente vai conseguir trabalhar cada um desses padrões decisórios, enfim, desses incisos especificamente. Com isso, a gente vai para a atividade operativa com os precedentes judiciais. Aí um ponto, que é uma premissa que eu acho que é extremamente importante deixar claro aqui, é que nesse sistema de precedentes judiciais, a gente, como diz, a gente está com o carro, a gente está andando. Não existe, a gente tem muitas dúvidas, não tem respostas definitivas, respostas certas com relação a essa atividade de operação com os precedentes judiciais, porque a gente está engateando ainda com esse sistema e a gente não pode ter a pretensão, na verdade seria até uma ilusão, de que uma vez que, porque foi formulado isso, né, legislado, isso no dia seguinte, na verdade, a gente ia ter um sistema lindo, fechado, pronto e acabado, funcionando, engatado, uma engenharia muito bonitinha. Não, a gente precisa, na verdade, amadurecer, e por isso que é muito legal esse curso, porque a gente também não pode ter a pretensão de achar que a conformação e o respeito ao sistema de precedentes vai acontecer também de cima para baixo. Tipo, as cortes, elas têm que servir de exemplo, as cortes supremas, isso sem a menor dúvida. Mas a gente precisa entender o que é trabalhar com precedentes, o que são esses conceitos que a gente não está familiarizado. Então, por isso, também, o sistema de precedentes é um projeto de médio prazo. A gente, como diz, a gente está caminhando. E não pode ter a pretensão de achar que amanhã a gente já vai estar com o sistema fechado. Os Estados Unidos, eles não estão, eles também têm problemas, todos têm problemas, mas a ideia é a gente cada vez mais saber bem operar com isso, saber que está operando com o sistema de precedentes, para que a gente possa, assim, bem caminhar. Eu acho que seria um ponto bom. E se é assim, as Cortes Supremas, daí eu posso dizer, pela experiência que eu tenho aqui no trabalho interno, né, do Supremo Tribunal Federal há 5 anos, eles também estão engateando. A gente tinha uma forma de raciocínio judicial completamente distinta. E vocês imaginem quem está aqui, que já está aqui há um bom tempo e já tem uma carreira muito tempo atrás, ou seja, tem uma formação muito anterior que não lidava com essas categorias. Então, é mais difícil ainda. Mas a gente vê... E isso é nítida a diferença e a percepção de como isso já está na cabeça de todos os operadores aqui, como cada vez mais se presta atenção e se tenta fazer o melhor. Não é ainda o melhor, mas se tenta trabalhar com isso frente a essas dificuldades da prática e da nossa educação jurídica mesmo. Então, acho que isso é bom e é por isso que eu dividi aqui para a gente primeiro entender o conceito das categorias e depois mostrar aqui com a prática alguns casos de como a gente tem dificuldade ainda de operar com os precedentes judiciais frente a essas categorias. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma crítica, dizer não concordo com nada? Então, aí. Só vocês falarem. E daí... Paula, só assim, um questionamento. Você estava falando sobre a questão da violação da liberdade do magistrado, tudo. Eu acho que a maior angústia que se existe, né? Eu acredito, eu não falo por eles porque eu não sou magistrada, mas sou servidora e trabalho com desembargador e trabalho em assessoria há bastante tempo. Mas a maior angústia é imaginar que, embora o processo chegue maduro na Suprema Corte, ele vem com vários debates já entrelaçados aí desde o 1º grau, 2º grau, enfim, quando chega até lá, a maior angústia é, de repente, se formar um precedente em que você não tenha esgotado todas as teses, não tenha enfrentado tudo aquilo, porque eu acho que lá no 1º grau, o magistrado, ou mesmo no Tribunal de Justiça, o conforto que a gente sente é pensar assim, poxa, pelo menos, mesmo que seja um entendimento diferente do que a gente tem aqui, mas foi enfrentado esse argumento. Eles realmente maturaram aquele entendimento para chegar numa conclusão que seja uma conclusão universalizável, né? Aplicável para esse caso e para os casos subsequentes semelhantes. Então, me parece que esse é o principal ponto, assim, sabe, de angústia, assim, em relação a essa ideia de violação.
Tá, que seria o fato de, digamos assim, o STJ, o STF, qualquer Suprema Corte, não saber lidar bem com o debate de todas as posições e, portanto, dar uma resposta que não atenda de forma satisfatória. Exatamente, a construção, sabe? A construção desse precedente, porque vai ser um precedente vinculativo. Então, eu acho que isso causa um pouco de angústia. E com toda a razão, é para causar também. A gente tem, mas não, isso a gente não tem como tirar. Mas o que eu posso dizer, e pelo menos assim, que eu fico muito tranquila. Teoricamente, e daí a gente tem um problema, vocês vão ver lá em recurso extraordinário, de seleção de casos, porque não necessariamente chega o melhor caso, o caso que está mais bem informado aqui, vai ser representativo da controvérsia ou da repercussão geral. Mas, quando chega um caso e que os argumentos são postos, teoricamente, quando é debatido, pelo menos assim, quando é colocado, você tem, olha, quais são as respostas jurisdicionais que já foram dadas pelo sistema. Vai estar lá. E por isso que tem a divergência que vai chegar aqui. E daí, a partir desses dados do caso concreto, que realmente, às vezes, o melhor não é selecionado, que se dará o debate, digamos, entre os ministros, no colegiado. Claro que esse debate ele pode ser aperfeiçoado em termos de a gente ter melhores informações, não só uma coleta de melhores informações, quanto o debate de todos os argumentos postos, e daí até depois de falar, com relação ao papel do amicus curiae, que pode ajudar nisso, da audiência pública, mas sempre atrelado com realmente um caso concreto. O caso pode não ser o melhor, e a decisão que for dada pelo Supremo pode trazer, ou pelo próprio STJ, pode trazer uma incompletude no sentido, mas você não analisou todas as perspectivas argumentativas. E isso acontece. Mas isso não é um problema, porque, assim, embora esse precedente ele tenha essa carga normativa de vinculatividade para os casos seguintes, ele só vai vincular a partir do momento, ou os casos sucessivos, em que estejam presentes aqueles argumentos, aquelas questões de fatos e argumentos de direito. Se, por um acaso, tem outros argumentos jurídicos que não foram enfrentados naquele precedente que foi formado pelo STJ, pelo STF, vai ser um motivo de distinção, por exemplo. Isso vai ser retomado. É por isso que eu digo, o debate não se encerra propriamente quando é definido o precedente, porque ele vai cair de novo na prática jurisdicional. E ele vai ser retomado justamente a partir dos casos seguintes, no primeiro grau. E daí a gente vai ter a oportunidade de dizer, olha, essa resposta que o STF deu, ela é boa, mas ele não levou em consideração esse argumento. Então, vou fazer distinção aqui. Eu justifico, não vou deixar de aplicar porque tem um argumento distinto que eu entendo que daí afasta esse precedente. Com isso, a gente vai tentando, de forma agregativa, a partir de vários... que vai voltar de novo ao STJ, ao Supremo, para dizer, será que esse argumento que não foi debatido antes, ele se encaixa nessa tese ou não? E daí a gente vai ter a contração e a expansão do precedente, a partir da conversa de vários casos que serão retomados, ou seja, voltarão para o STJ e para o STF, a partir desse diálogo com os tribunais e com os juízes de primeiro grau. O que você acha? Ótimo. Não, fez todo sentido para mim. Obrigada. Porque quando a gente fala que é porque assim, qual que é um problema enorme que a gente tem? Porque quando a gente fala que tem essa apreensão, porque é para ter apreensão mesmo. Porque a gente, justamente, como a gente não está acostumado a trabalhar de forma adequada com precedentes, a gente tem na nossa visão, com justiça, a ideia de súmula vinculante, a ideia de teses abstratas. E daí a gente formula teses abstratas que, no final das contas, às vezes nem resolve o problema do caso, não reduz a complexidade interpretativa e traz mais problema. E daí, por quê? Porque foi mal construída a ratio decidendi. E o Supremo e o STJ têm ciência disso cada vez mais. Porque quando eles formulam um precedente de forma inadequada, isso é ruim para eles porque volta tudo para cá. E hoje em dia volta tudo para o meio de reclamação. E daí a gente vai ter uma aula só com reclamação. A reclamação, praticamente, hoje serve para isso. Para poder discutir o que fez parte de uma ratio decidendi, o que não fez, e para poder dizer Supremo, não, estão decidindo de forma errada lá no primeiro grau, porque estão levando em consideração coisa que você não falou, ou então não estão levando em consideração coisa que você falou. Aí vem tudo por reclamação para dizer que violou a autoridade do precedente.
E daí, aí vem o debate de novo. Então, cada vez mais os tribunais superiores, eles têm consciência de que eles têm que prestar atenção na formação do precedente. Está em processo de aperfeiçoamento mesmo, justamente, né? Porque a gente tinha essa lógica de pensar em teses abstratas. E teses abstratas é terrível, porque você formula abstratamente, esquece dos fatos do caso e esquece de trabalhar de forma adequada vários argumentos jurídicos. E daí fica essa sensação, mas os caras não olharam nada. Quer que eu vá respeitar se esse negócio está errado? Uhum. Claro. Sim. Aí vai voltar. E a ideia é isso mesmo, é voltar. Você não fez seu trabalho direito, Suprema Corte, pois então o negócio vai voltar e vai voltar para você. Uhum, e daí perfeito. Vai ter esse diálogo. São várias as rodadas, né? A gente tem que, agora, uma vez bem definida a ratio decidendi, tem que aplicar. Não é porque eu não concordo, porque a diferença do precedente, que até coloco que é a ideia de argumentar por precedente e argumentar por analogia, uma distinção clara que a gente tem que ter no sistema. Por quê? A ideia de argumentar por precedente é para dizer que no caso seguinte, uma vez bem definida a ratio decidendi, ou seja, aquela regra jurídica, todo o Poder Judiciário está vinculado àquilo. Ou seja, há uma restrição na atividade. A gente fala de restrição, que é como a lei. A lei também restringe o pensamento jurisdicional para dizer que você tem que aplicar. Então, você vai aplicar o precedente embora você não concorde. Isso não viola. Por quê? Porque é a mesma coisa quando tem lei que a gente fala, não concordo, mas tem que declarar inconstitucionalidade. No Estado de Direito é isso. Eu acho essa lei péssima. Mas vou ter que... É uma questão de teoria das fontes, né? Que eu acho que a gente está alterando a nossa ideia de teoria das fontes. A jurisprudência, o precedente, passou a ser fonte também. Então... Sim, justamente. A lógica é justamente essa. É fonte do direito. É fonte do direito. Você conforma o arcabouço do Estado de Direito. Então, tem que aplicar. Você não pode dizer que eu não gosto e não vai aplicar. O que você pode fazer é aplica e daí, obviamente, você pode ressalvar o seu entendimento. Estou aplicando, mas entendo que não é a resposta mais adequada por esses motivos. Mas você aplica. É que nem um argumento ou uma discussão com... Esses dias que teve uma aula com o professor ministro do STJ, com o Gel de Faria. E ele dizendo, tem um artigo dele, eu vou até disponibilizar, que é muito bom. E daí ele falando, por exemplo, a interpretação que o STJ deu para o cabimento da reclamação, o artigo 988, né, o parágrafo 5º, inciso 2, que trata da reclamação para discutir violação de precedente. O STJ entende que não se aplica, mas que não se aplica a reclamação para discutir precedente, como está lá no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2. E aí, o que o ministro Gugel, ele ficou na corrente vencida. Ele dizia, não, se aplica sim, porque a lei é clara, a não ser que a gente declare inconstitucionalidade, depois a gente vai até na aula de reclamação, a gente vai estudar esse caso. Mas só para a gente ver como que é o raciocínio. Ele entende, se aplica porque ninguém declarou inconstitucionalidade, então vai se aplicar sim, esse entendimento. Mas eu fiquei vencido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, porque eu fiquei vencido, não vou respeitar o entendimento, a interpretação que o meu tribunal deu, não posso fazer isso, porque eu vou prejudicar todo um contexto social, político, econômico, porque eu entendo que aquilo não é a resposta correta. Eu posso até considerar e colocar meu posicionamento, mas eu vou aderir àquele entendimento e vou dar seguimento àquilo. Esse é o argumento por precedente, é a aplicação dele, mesmo que não se concorde. Agora, não é uma aplicação automática. A gente vai analisar os casos, fazer a comparação, porque a gente pode não aplicar por motivo de distinção. Eu só não posso aplicar porque eu não gosto. E daí, só para fazer a diferença, esse é o argumento por precedente. O argumento por analogia é distinto. O argumento por analogia é quando não tem precedente sobre aquele caso, mas eu vejo que algum outro órgão jurisdicional decidiu um caso semelhante e trouxe uma resposta muito boa. Fez uma construção sensacional. Aí eu vou fazer o quê? Poxa, gostei daquela construção. Eu vou usar aquela construção, aquela resposta jurisdicional, mas eu vou usar como argumento de reforço. Eu não sou obrigada a respeitar aquela decisão. Porque o precedente é porque você está dentro de uma estrutura hierárquica e a gente precisa ter essa definição. Então, você tem, né, o precedente vertical, que uma vez definido pelas Cortes Supremas, vinculam a estrutura do Poder Judiciário, e o precedente horizontal, que é aquilo até a ideia do alto precedente, né? Que as Cortes Supremas se vinculam ao seu passado. Elas têm que se autorrespeitar, senão ninguém vai respeitar.
É diferente do argumento por analogia, que, por exemplo, um órgão jurisdicional, um tribunal não está, o Tribunal de Justiça de Tocantins não está obrigado a respeitar uma decisão que foi tomada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Mas ele pode olhar e dizer, poxa, gostei daquela solução. Vai usar como reforço argumentativo, mas ele não é obrigado. Ele vai entender que os casos são semelhantes e dizer se a resposta foi muito boa e vai partir dessa resposta para construir a sua. Essa é a diferença do argumento por precedente e por analogia. E, de regra, quando a gente vai trabalhar com precedente judicial, a gente inicia o nosso raciocínio judicial com esse argumento por analogia. O que significa isso? Significa que a gente a gente identifica um precedente, se existe ou não um precedente, e daí a gente vai fazer a comparação entre os casos, né? A gente compara os casos para ver se os casos são semelhantes. Se for semelhante e tiver um precedente, esse precedente vai governar aquele caso. A gente aplica. Então, a gente faz essa comparação, esse juízo de comparação. Mas, uma vez existente o precedente, eu fico vinculada a ele. Aí, eu saio do campo da analogia para um campo de vinculatividade. Aí fica claro a diferença entre argumento por analogia e por precedente, sabendo que o trabalho com o sistema de precedentes é sempre esse trabalho de comparação, de associação entre casos. Ficou claro isso? Ficou sim, perfeito. Daí aí tem essa diferença, para a gente compreender mais essas categorias. Então, vamos lá. Como que eu trabalho com o sistema de precedentes, categorias jurídicas necessárias? Primeiro, o que é o precedente? Vocês já discutiram, só para definir. Precedente, a gente pode falar de uma forma lato sensu, que é uma decisão anterior. Mas uma decisão anterior é muita coisa. Uma decisão, você tem relatório, fundamentação, parte dispositiva, você tem vários elementos que a compõem. Então, lato sensu, eu digo que precedente é uma decisão anterior. Mas, estrito sensu, o precedente, quando a gente fala no conceito de dizer qual é o elemento normativo que vincula daquela decisão, aí sim, aí eu vou extrair da decisão onde é que está esse elemento normativo. Esse elemento normativo vai estar na fundamentação da decisão. Não é a parte dispositiva. A parte dispositiva resolve o caso. E daí a gente trabalha com coisa julgada. A parte dispositiva é coisa julgada. Pronto. Só que como que eu cheguei a essa solução do caso? Ou seja, como que eu debati isso? Essa parte do debate que está na fundamentação é onde eu vou encontrar o precedente, esse elemento normativo vinculante. Tá. Mas, assim, numa fundamentação, eu tenho vários argumentos que são debatidos. Eu posso falar, a decisão, a gente cita música, cita poesia, cita tudo. Tudo isso vincula? Não, claro que não. O que vai vincular da decisão? De uma forma rápida, seriam as razões que a doutrina coloca, né? As razões necessárias e suficientes para a tomada daquela decisão. É o núcleo central, aquela, como diz, da norma jurídica, para se chegar à solução. Os outros argumentos, a latere, digamos, que são reforços argumentativos, esses outros argumentos que compõem a fundamentação, a gente nomeia de obter dictum. Não seria o precedente, que quando a gente fala precedente quanto elemento normativo, a gente associa com a palavra ratio decidendi. Então, toda vez que a gente fala precedente que vincula, a parte que vincula e tem esse caráter normativo, seria justamente, a gente equivale à expressão ratio decidendi, ou holding, como tem que a gente tem as expressões norte-americanas e a expressão inglesa. Eu acho que a gente tem como falar já na nossa linguagem, e a gente usa muito essas expressões estrangeiras, mas a gente já tem como usar o nosso bom e velho português. É a razão de decidir. Ao invés de falar ratio decidendi, razão de decidir, é técnica da distinção, não precisa falar distinguish, não precisa falar overruling, a gente tem como transformar, né? Para a gente se apropriar para o nosso sistema. Então, seria a razão de decidir necessária e suficiente. Isso é o que vincula, que tem esse elemento normativo que a gente chama de autoritativo, que não é autoritário. Autoritativo, porque tem essa carga vinculativa. E o resto, a gente chama de obter dictum, que são os argumentos laterais, argumentos de reforço. Então, essa é a primeira categoria que é extremamente importante para a gente poder trabalhar. E ela está lá no artigo 489, parágrafo 1º, que é ali que justamente o artigo que regulamenta a ideia da fundamentação e da justificação das decisões judiciais, que diz, olha, uma decisão não vai ser nula se não obedecer
esse beabá aqui, esses critérios mínimos. E lá, no inciso 5º, ela traz, ela diz, a decisão vai ser nula se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. O que significa isso? Significa que quando eu trabalho com... E aqui está um núcleo de um sistema de precedentes, tá? Nesse artigo, nesse artigo, né, parágrafo 1º, inciso 5º e inciso 6º. Que não dá para trabalhar com precedente, só invocar, copiar e colar um bocado de ementa e dizer aqui, ó, é assim que os tribunais entendem. A gente trabalhava nessa lógica quando a gente pensava em jurisprudência. E a gente não estava muito bem acostumado a, pelo menos, tratar de forma adequada essas categorias jurídicas do sistema de precedentes judiciais. Mas isso é insuficiente, porque às vezes a gente copia a ementa nem representa o que foi debatido em determinado colegiado, não diz nada daquilo. Então, a gente, como diz, o código diz, ó, a gente tem que dar um passo adiante agora nesse nosso caminhar, nessa nossa caminhada. O que a gente vai dizer? Não pode invocar, a gente primeiro tem que dizer quais são justamente os fundamentos determinantes, que é o quê? Essa razão de decidir necessária e suficiente, que é onde a gente tem esse elemento normativo que vincula. E, para além disso, ou seja, eu tenho que identificar o precedente e, uma vez identificada, fazer a comparação entre os casos. Assim a gente inicia a nossa operação com o precedente judicial. E vejam que o juiz do caso seguinte, que vai justamente retomar no primeiro grau de jurisdição, uma vez que a parte, na sua inicial, ou réu, na contestação, o próprio juiz, ele vai verificar, ele vai entender o quê? Olha, a parte vai alegar que existe um precedente, a parte contrária provavelmente vai dizer que o caso dela tem distinção, que não é para aplicar aquele precedente, ou que existe outro. O juiz pode entender também, não, vocês trouxeram aqui 2, eu acho que tem um outro precedente. Isso precisa ser trazido, identificado de forma correta, e aí a gente vai fazer a associação entre os casos. Mas um ponto importante aqui que precisa ser dito. Quando o juiz ele identifica um precedente que não foi colocado pelas partes no processo, ele precisa dar uma abertura para que as partes se manifestem sobre esse precedente. Por quê? Porque o precedente é um argumento de direito. É como se fosse você está trazendo um direito que vai reger aquele caso, né, que vai governar aquele caso. Se é assim, as partes têm que se manifestar sobre esse precedente, até para dizer se tem argumentos de distinção ou não. E isso obedece toda uma lógica de um modelo cooperativo de processo que a gente tem conformado com o CPC de 2015. A gente já tinha, e agora isso foi mais bem, digamos assim, densificado. E isso é regra expressa quando a gente tem lá no artigo 927 do CPC, no parágrafo 1º, que diz: os juízes tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo, ou seja, quando decidirem com a lógica do sistema de precedentes. E o que o artigo 10 traz? Aquela ideia, que é o artigo 9º e o artigo 10, que são as normas fundamentais do Código de Processo Civil, que dá a ideia da vedação de decisões surpresas no sistema, que é justamente isso, o juiz trazer uma solução que não foi debatida pelas partes. Então, esse é um ponto importante. Obviamente, o direito pode ser trazido e deve ser trazido pela jurisdição, pelo órgão jurisdicional. Diga. Doutora Paula, me chamo Anderson. Pode perguntar. Tudo bom? Não tô com câmera aqui do aparelho que eu estou utilizando. A pergunta é o seguinte: nesse caso do tema ser aventado pela primeira vez, né? O precedente ser aventado pela primeira vez no processo. O processo foi tratando de determinado tema, esse tema foi feita a distinção e ele seguiu, até chegar à fase dos recursos extraordinário ou especial. Ele chega no Tribunal Superior, olha, esse caso aqui, ele se aplica ao outro tema, que até então ele não tinha sido abordado no processo, né? Sim. Essa seria uma situação de que a gente tem que dar abertura para as partes se manifestarem e fazer a distinção? Sim. Isso não acontece, é uma realidade. Isso não acontece, essa abertura, na verdade, o que mais acontece é essa situação, mas não tem essa abertura para as partes se manifestarem. E isso é muito ruim. Por quê? Porque é como se fosse assim,
No final do segundo tempo, você tem lá, vai dizer assim, a gente debateu o processo todo a partir do enquadramento com esse precedente, e daí vai dizer, não, na verdade tem um segundo RE, que a repercussão geral foi reconhecida semana passada, então você vai ficar submetido a essa tese que foi definida. Só que ninguém debateu sobre isso. Isso, teoricamente, viola um devido processo legal. Então, seria o caso de dar uma oportunidade para que as partes se manifestem, porque elas podem entender que realmente é um caso de distinção e trazer argumentos que o órgão jurisdicional não tenha visto, não tenha percebido. Seria extremamente importante isso. E a competência seria retornar esse processo para o relator, se fosse abrir essa abertura? Ou, no caso, por exemplo, ali ainda na admissibilidade, no caso aqui do Tocantins, é a presidência que faz, né? Tá. A presidência abrir essa abertura. Então, a presidência, eu acho que poderia fazer isso. E daí, a partir, enfim, do que for debatido entre as partes, dá oportunidade para retratação. Que a presidência tem essa competência para fazer. Ah, sim. Obrigado. Nada. Mas é uma ótima pergunta. Porque eu não vejo os tribunais, de uma forma geral, atuarem nesse sentido. Porque, realmente, digamos, traz uma nova dinâmica, né? Para essa abertura. Mas acho que isso seria extremamente salutar e, na verdade, é coerente com essa premissa da ideia de um processo cooperativo. Massa, muito, muito boa pergunta, Anderson. E daí, aí pronto. Agora, qual que é um grande problema? A gente discutiu aqui o que seria, né, a identificação dessa razão de decidir, desses fundamentos determinantes, que é o que vincula. Mas a gente tem um grande problema no nosso sistema. Qual é o grande problema que a gente tem no nosso sistema? E daí, depois eu vou perguntar para vocês, até para saber como que acontece aí no Tribunal de Justiça, como identificar esses fundamentos determinantes, ou essa ratio decidente, né, essa razão de decidir, nos julgamentos colegiados, ou seja, nas decisões que são tomadas, tanto no RESP quanto no recurso extraordinário. O que vocês me dizem? Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. É fácil fazer isso, identificar, porque a gente está muito bonito até agora, né? Categoria jurídica, explicitei o que é. Mas como que a gente identifica isso na prática? Vocês têm dificuldade ou não? Muita, porque às vezes cada um chega a uma mesma conclusão, mas por caminhos diferentes, né? Então, como é que você identifica? É um grande problema. É bem isso. Esse é um grande problema. E é um problema nosso em termos de que a gente não sabe, mas não é que não sabe de uma fé ou qualquer coisa, não. É porque a gente não estava acostumada a prestar atenção no que é uma fundamentação no julgamento no órgão colegiado, seja no Tribunal de Justiça, seja nas Cortes Supremas. A gente replica nesses órgãos colegiados o mesmo protocolo de julgamento individual que a gente tem no primeiro grau. Porque a gente está lá no primeiro grau. Quando a gente vai para o segundo grau, por exemplo, os juízes vão assumir como desembargadores e, posteriormente, ministro. O que a gente faz no julgamento colegiado? O que a gente entende? A gente replica o mesmo comportamento. Vai lá, cada qual, sozinho, no seu gabinete, estuda o caso, tem uma prévia decisão e aquilo vai para o colegiado. E, de regra, o que a gente tem no colegiado? Como é a forma de decidir? A gente pode colocar, né? Como que é a metodologia decisória no julgamento colegiado. A metodologia decisória do julgamento colegiado é justamente a gente discutir o caso, mas aí a discussão se dá de forma individualizada e depois a gente soma o resultado, a gente dá a solução a partir da soma, ou seja, de uma votação no resultado. A gente não discute se há uma convergência entre os julgadores de órgão colegiado com relação à fundamentação. Para a gente sempre ficou muito claro que no órgão colegiado, no Tribunal de Justiça e igualmente nas Cortes Supremas, seria um acórdão, ele representa uma justificação, ele está fundamentado. Você tem lá os votos vogais, né, o voto do relator, o voto vogal se for o caso, ou se não adere ao voto do relator, e tem lá a votação na parte dispositiva. É assim que a gente julga em colegiado. Essa é a forma que o Brasil sempre julgou. E daí, como que acontece isso? O que a doutrina coloca, né? A partir, enfim, de uma experiência do direito comparado, observando como que os tribunais lá fora julgam. A gente tem modelos de julgamento em colegiado.
Esse modelo que a gente adota é o chamado modelo agregativo. Agregativo ou seriatim, que é um pouco a nomenclatura. E o que significa esse modelo agregativo ou seriatim? Que a gente tem uma deliberação muito pobre. Deliberação significa o quê? O debate entre os desembargadores ou ministros a respeito de como resolver aquele caso, porque geralmente não tem grandes debates. A gente tem já pré-julgamentos de cada qual e que o debate depois vai se dar mais para a convergência da parte dispositiva. E daí, o acórdão, ele representa isso. O acórdão vai ser depois a justaposição desses votos individuais. E aí a gente vai ter só uma maioria, o resultado é por maioria, né? Ou unanimidade, mas a nossa lógica de decidir por maioria na parte dispositiva. Só que daí a gente falou, poxa, mas o precedente está na fundamentação. Como que eu vou discutir, como que eu vou encontrar, então, a fundamentação? Qual é o elemento normativo se não existe uma conversa entre os fundamentos? E, às vezes, você tem decisões que são por unanimidade, mas por fundamentos completamente distintos, ou seja, dão interpretações distintas, às vezes, para um mesmo princípio jurídico, para uma mesma regra. Então, fica muito difícil a gente construir um sistema de precedentes a partir dessa lógica. Até falando sobre isso, a gente teve um caso aqui, só que aconteceu há muitos anos, eu não vou saber os detalhes, mas era a respeito da URV de servidores. Tinha um ponto que falava da prescrição, que eu me lembro que mesmo depois do STF ter analisado a questão, aqui no Tribunal do Tocantins continuavam tendo entendimentos diferentes, porque um tinha uma interpretação daquele julgado de um jeito e outro de outro. Porque no curso do voto, era um voto longo, tinham 96 páginas, se eu não me engano, dava a entender uma coisa no meio do caminho e outro entendia de outra forma. Então, a gente continuou tendo divergência no tribunal, mesmo depois de resolvida a questão pelo STF. Teve embargo de declaração e a gente ficou esperando que o STF modificasse, assim, pelo menos corrigisse alguma coisa para a gente conseguir entender melhor como aplicar. Eu sei que foi uma confusão, sabe? Justamente por causa disso. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema que, olha, embora o Supremo tenha um pouco mais de tempo e, portanto, de experiência em lidar, teoricamente, com o sistema de precedentes, porque já vem com a ideia das ações de controle concentrado, que não tinha em questões quantitativas, não tomava agenda do Supremo, mas em termos de qualitativo, sim. Mas mesmo com o sistema de controle concentrado, esse sempre foi um problema para o Supremo. Por quê? Porque a gente não discute o que é decidir em colegiado. Ponto. Esse é um problema que a gente tem, que é grave. Mas a gente não discute, nem em tribunais, nem em cortes supremas. No sistema de precedentes, isso piorou, isso ficou evidente, esse problema. Depois eu vou colocar até um artigo para quem tiver interesse, que é muito bom, que é do professor Barbosa Moreira, e justamente, que é muito antigo esse artigo, em que ele falava da dispersão de fundamentos no acórdão, para dizer, e ele com a experiência dele, como enquanto desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele falava, essa dispersão de fundamentação no Tribunal de Justiça, a gente, por conta disso, nossas decisões, se a gente fosse levar bem a fundo, olhando com uma lupa, elas são nulas. Por quê? Porque a maioria que a gente encontra por fundamentos distintos, ele traz um resultado que é incoerente, porque se a gente fosse botar os fundamentos para que os decisores convergissem, a gente poderia ter um outro resultado. Porque você imagine um caso que a gente, enfim, discuta sobre a questão da extinção de algum contrato. Um entenda que houve prescrição, outro entenda que houve pagamento. Se você não tem uma convergência pelos fundamentos, o resultado poderia ser distinto daquele recurso. E isso é um problema muito relevante no nosso sistema. Mas para a gente não demorar muito, que eu acho que isso por si só, nossa, seja muita discussão, para a precedência traz justamente esse problema. Por quê? Porque como tem fundamentos distintos, aí depois a pergunta mas você decidiu, eu tenho uma parte dispositiva, mas a parte dispositiva tem uma coisa julgada. Não é isso que vai vincular nos casos sucessivos. Eu preciso da ratio decidente. E daí o Supremo, para trabalhar com isso, depois de perceber essa realidade, primeiro teve aquela discussão da teoria da transcendência dos fundamentos determinantes, quando a gente trabalhava lá com as ações de controle concentrado de constitucionalidade, para dizer que justamente os fundamentos determinantes para se chegar pela inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma determinada norma, isso que seria vinculante para os outros casos. Por quê? Porque a gente tem um sistema...
o nosso federalismo, embora seja um federalismo, como diz, mais centrípeto, que a União tem muita força, mas a gente imagina, tem mais de 5 mil municípios. Às vezes você tem a replicação, né, de um determinado ato normativo regulamentando uma questão nesses mais de 5 mil municípios. Imagine se chega aqui no Supremo, o Supremo decide com relação à inconstitucionalidade de uma determinada regra do IPTU no estado, ou do município do Rio de Janeiro. Aí chegam diversas outras ações questionando isso, mas fala, mas o Supremo já decidiu sobre isso, que é o problema das leis de teor, conteúdo normativo idêntico. Precisa analisar, 1.000 ADIs que chegam, ações diretas de constitucionalidade, poderia, pelos fundamentos determinantes, dizer, vou aplicar aqui nesses outros casos, inclusive monocraticamente. Mas não, aí essa tese na época não passou, que foi uma tese muito capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, e depois isso retornou com o código justamente, né, com essa regulamentação do CPC de 2015. Aí, para aperfeiçoar essa forma de julgar em colegiado, que o Supremo ele vem debatendo isso é explícito no Supremo Tribunal Federal, a gente vê cada vez mais recorrente a ideia do princípio da colegialidade, que tem que retomar e reformular essa forma de decidir em conjunto, mas para deixar claro o precedente, o Supremo ele adotou o que não é o melhor, não é a melhor técnica, tem vários problemas ainda, mas já é um passo para dizer assim, pelo menos foi identificado que é um problema, e daí entendeu formular a tese, que é a ideia da tese da repercussão geral e a ideia que também nas ações de controle concentrado o Supremo vem criando tese. Decidiu que é inconstitucional, mas vai lá e cria a tese. E como é que faz? O Supremo decide o caso, uma vez decidido o caso, aí ele vota, ele vai para uma segunda votação para definir a tese. E essa tese que ficaria explícita com esse caráter normativo vinculante. Essa é a resposta que o Supremo Tribunal Federal encontrou. É ainda ruim, e aí a gente vai ver na prática como que isso se dá. Mas vejam como, aqui eu trouxe depois também, quando vocês forem olhar os slides com mais calma, que o nosso modelo é esse modelo agregativo, que é muito ruim, mas a gente tem outros modelos. A gente, por exemplo, nas cortes constitucionais europeias, a gente tem o chamado modelo institucional, ou per curia, que, na verdade, a corte ela oferece uma única decisão com uma única fundamentação, em que, inclusive, na maioria dos países não é possível nem veicular divergência. Os votos dissidentes são proibidos, são vedados. A publicação para justamente você ter uma decisão única do tribunal. E daí você traz uma clareza e uma autoridade àquela própria fundamentação e a ratio decidente, a razão de decidir. Então, ela fica muito clara de identificação. Esse é um modelo muito bom. E a gente tem um terceiro modelo, que eu acho que é um modelo que é muito convergente com o nosso sistema, que a gente precisa debater, e vocês também aí no Tribunal de Justiça, para ver como que esse decidir em colegiado, que é o modelo do chamado opinião majoritária, que é o modelo que a Suprema Corte americana adota, que é em que sentido? Em que o caso é decidido e que você pode, o juiz, os decisores, né, os desembargadores ou ministros, eles podem apresentar votos concorrentes. O que seriam esses votos concorrentes? Seriam aqueles votos que a gente adere à conclusão, mas por outro fundamento, a gente traz um outro fundamento, contribui no debate, e os próprios votos divergentes, você pode divergir. Mas uma opinião majoritária, ou seja, a maioria que concordar com aquela resposta também vai redigir uma maioria na fundamentação. Então, você tem uma opinião majoritária da corte explícita. Então, a fundamentação, ou seja, a ratio decidente estaria ali, ficaria visível para que todo o Poder Judiciário conseguisse identificar. E daí a gente reduziria uma parcela muito grande de problemas com a aplicação de precedentes. Porque essa identificação da ratio, ela já estaria mais explícita por parte da corte. E isso seria extremamente importante para a gente ter uma visão, aquilo que eu falei, que eu acho que quando a gente trabalha com o Poder Judiciário, isso é importante, a visão institucional. O Poder Judiciário trabalha com razões, a gente precisa ter uma institucionalidade muito grande, até para aumentar sempre a nossa legitimidade, né, enquanto o Poder Judiciário. E daí, aí uma pergunta que vocês poderiam fazer, que eu não vi essa pergunta até agora, e eu já vi essa pergunta aí acontecer, como eu disse, ser feita, que é a ideia, mas quem vai definir a ratio decidente? A Corte Suprema ou o juiz do caso seguinte? O que vocês acham? Um por vez.
que vocês acham? Eu acho que pelo sistema que a gente integra hoje, né? Geralmente vem de cima para baixo, né? Então, acho que cabe às instâncias superiores dar essa palavra e o juiz depois seguirem, né? Mas então, acredito que no ideal seria o juiz do caso, né? Então, essa é uma discussão que se tem, né? Quem é que tem essa competência? A corte ou o juiz do caso seguinte? Eu, particularmente, acho que seria a Corte Suprema. Aí o povo, nossa, mas o precedente teria um dia marcado para nascer, não sei o quê. Não é isso. A ideia é que, assim, a Corte Suprema, se ela é responsável pela formação do precedente, ela tem que trazer clareza nisso. Ela tem que trazer uma institucionalidade para a própria organização posterior do Poder Judiciário. E mais que isso, para a organização da sociedade. Porque senão, obviamente, a gente tem demandas aventureiras, a gente tem oportunismo. Os litigantes habituais estão aí, as pessoas querem usufruir dessa bagunça. Muita gente ganha com isso. Então, a gente tem que reduzir essa complexidade. Então, cabe às Cortes Supremas, sim, desde logo, para uma perspectiva institucional, eu particularmente acho, não é que tem data marcada para o precedente para nascer, mas ela vai dar a primeira definição da ratio. Não significa que aquilo que eu falei com vocês, que ela vai morrer ali, ninguém mais vai poder agregar nada. Por quê? Porque isso vai cair na vida prática. Uma vez que cair na vida prática, vai ser objeto de interpretação, vai ser objeto de distinção nos casos seguintes e vai retomar os debates. Os debates serão retomados. Mas ela precisa definir, ela precisa dar essa primeira definição, senão também não está aqui um sistema de precedentes. Se você vai deixar para o caso seguinte tudo ser definido, que é o que está... Como a gente não sabe bem operar, isso acontece na prática. É o que eu falei com vocês, na aula de reclamação, a gente vai ver vários casos em que na reclamação começa a debater, não, você não decidiu isso, você decidiu aquilo, aí volta tudo. Aí você não resolve problema nenhum, você traz mais complexidade. Isso é muito ruim para o sistema. E isso, de forma alguma, é aquilo que eu falei, é dizer, acabou a discussão, a corte falou. Não, é só uma primeira estabilidade, como diz, a gente pode colocar uma primeira estabilidade nessa discussão, porque isso vai cair na vida prática judicial, que ela é rica e complexa o suficiente. Não se preocupem, a vida, os advogados estão aí para trazer toda uma complexidade. Ela não vai ser reduzida, principalmente quem não ganhou, quem não foi beneficiada com uma determinada resposta. Então, assim, eu realmente não fico preocupada com isso, porque eu sei que a criatividade está na arena da vida. Do judiciário, então, mais ainda. Então, eu particularmente acho que cabe às cortes sim definir, ter essa preocupação em formular essa opinião majoritária. E daí a gente precisa defender isso. Por isso que a gente precisa estudar, porque até então isso é um debate que a gente não tinha. Dizer o que é decidir em colegiado. O que é decidir em colegiado? Cada qual junta seu votinho e está decidido. Acabou. Não, isso está errado. É muito pouco. A gente exige muito pouco do Poder Judiciário. Mas daí, vamos lá. E vocês vão falando aí. Aí, ok. Aí, primeira coisa, a gente falou, né? Identifica o precedente judicial, faz associação entre os casos, depois a gente tem para saber se aplica ou não aquele precedente. E para saber se aplica ou não aquele precedente, a gente vai olhar o quê? Se os casos forem semelhantes, o que significa os casos serem semelhantes? Que questões de fato e de direitos se apresentam em ambos os casos, portanto, se aplica o precedente. Eu só não vou aplicar se eu disser, olha, o caso é distinto. E essa técnica da distinção, ela vai ser baseada no argumento de quê? De que existe uma questão de fato ou uma questão de direito que não foi debatida naquele caso. Portanto, eu vou deixar de aplicar o precedente porque tem uma distinção. E isso está lá no inciso 6º do 489, parágrafo 1º, que diz deixar de seguir o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, aqui a gente vê da técnica da distinção a necessidade, que é o que se exige na fundamentação da decisão. Por quê? Porque qual que é a ideia, né? Aí, voltando aqui para começar com vocês. Quando a gente trabalha no sistema de precedentes, uma vez definido o precedente, a ideia é você ter uma economia de esforço argumentativo nos casos seguintes. Por quê? Imagine, tem uma discussão que está no Poder Judiciário há 10 anos. O Supremo Tribunal ou o STJ vai lá e define qual é o precedente. Acabou.
Quando for no dia seguinte, a ideia é que você não precise fazer uma fundamentação deliberando, debatendo sobre todos aqueles argumentos. Qual é que vai ser a argumentação do caso seguinte? A argumentação vai ser o quê? Existe um precedente, eu vou comparar os casos. Eu não eliminei a atividade do juiz. Eu vou comparar os casos. A minha atividade vai estar em identificar o precedente, comparar os casos e dizer se eu faço a distinção ou não. E daí, isso tem uma riqueza. Eu voltei? Eu acho que eu caí, né? Oi. Voltou, tinha travado, mas já voltou. Tá bom. Ah, tá. Eu vi aqui, apareceu um bocado de mensagem, aí eu falei, gente, caí assim, legal. Mas, ainda bem que eu não quebrei nada, voltamos. O bom de cair na internet é isso, né? Que a gente fica, como dizem, incólume. Então, vejam, é uma riqueza muito grande o trabalho com o sistema de precedentes, porque fazer comparação entre os casos, nossa... É uma exploração de perspectivas argumentativas enorme, em termos justamente daquilo que Glacielli sempre coloca, que é a preocupação. Se um argumento de direito não foi debatido, há um motivo para distinção. Aí, claro que daí a argumentação vai ser, olha, por que esse argumento é relevante para fazer a distinção? E daí a gente vai associar isso no caso seguinte. A ideia de trabalhar com o sistema de precedentes é focar nisso, a argumentação seguinte. Mas o judiciário não vai se reduzir a isso. Por quê? Já falei para vocês, a riqueza da vida e a complexidade é enorme. A gente tem vários outros problemas no dia seguinte. A ideia é, pelo menos, reduzir, dizer, o problema de ontem foi resolvido. Qual é o problema de hoje? Porque o judiciário vai ter problemas novos. A gente tem regulamentação, ou seja, portaria, resolução, lei, todo dia surgindo. Novos problemas surgem. A ideia é a gente conseguir vencer, né? Esses problemas e trazer o mínimo de estabilidade para a sociedade. Então, não, é por isso que eu digo, não vai atrapalhar, não vai tirar assim, a ideia da criatividade do raciocínio judicial. Primeiro, porque começa lá, no primeiro grau, e segundo, porque uma vez definido o precedente, vai voltar para a arena de distinção. Um caso, eu vou até mostrar aqui na análise do caso como é que fica isso. Deixa eu voltar ali para o slide para a gente ir para os casos. Passado essa questão da técnica da distinção, um outro ponto importante para a gente tratar é a chamada da técnica da revogação do precedente. O que é isso? A gente sabe que o precedente, a ideia do precedente, ele tem o quê? Uma estabilidade, uma continuidade normativa jurídica. Uma vez definido o precedente, a ideia é que ele permaneça no sistema. Permaneça por quê? Porque a gente quer previsibilidade e estabilidade. A gente não quer que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça decida hoje e na sessão seguinte entenda, pensando melhor, acho que esse argumento não é válido ou entendeu que a resposta não era correta. Acontece isso? Acontece. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso é muito ruim para justamente a gente construir esse sistema de confiança na institucionalidade do Poder Judiciário. Então, isso é muito ruim. Mas, embora a gente tenha a perspectiva de trazer essa estabilidade para o sistema de precedentes, obviamente que uma vez, com o passar do tempo, esse precedente ele vai poder ser objeto de modificação, de revogação. Por quê? Porque a gente vai ter alterações no substrato jurídico, social. A gente tem inúmeras razões para justificar a possibilidade, ou então para dizer que é a hora de modificar aquele precedente judicial. E daí, quando a gente fala de superação de precedente, a gente tem aqui um jogo de tensão, né, entre razões de segurança e razões de justiça. O que significa isso? Significa que manter o precedente é uma opção por estabilidade. Revogar o precedente, muitas vezes, é a opção por trazer justiça, para dizer que aquele precedente está errado, eu preciso trazer justiça. Então, esse conflito sempre estará presente nas decisões em que haverá essa revogação. Porque, justamente, o órgão jurisdicional ele vai ter que pensar se mantém ou se não mantém um precedente. Vai ter que fazer como se fosse um jogo de proporcionalidade, uma ponderação aí, para entender qual a melhor hora para revogar esse precedente. E quais seriam essas hipóteses que justificariam, né, essa revogação do precedente? A gente tem aqui incongruência social, eu vou falar direito o que é isso, inconsistência sistêmica,
Revogação do fundamento normativo, a lei foi alterada, né, o objeto. Alteração na própria concepção do direito, alteração de fatores sociais, econômicos, políticos. Esses argumentos serão trazidos justamente para o tribunal revogar esse precedente. A regulamentação da revogação dos precedentes judiciais está lá nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 927. Esses três, o que a gente tem, né, de regulamentação está nesse artigo 927, nesses 3 parágrafos. E o que esses 3 parágrafos traz para a gente em termos de regulamentação da revogação de precedentes? Primeiro, né, que prevê essa hipótese da revogação de precedente, que já estava lá no inciso 6º, que a gente viu. Primeiro que, quais são os pontos que a gente pode colocar? O parágrafo 2º, aqui do artigo 927, ele diz que para alteração de um precedente, o tribunal pode convocar audiência pública para discutir esses argumentos que justificariam a modificação do precedente. O que é muito bom, que é a ideia de trazer qualidade informativa e de debate a respeito dessas razões para manter ou revogar um precedente. Então, e até para rediscutir essa tese. Isso é extremamente importante, a figura da audiência pública aqui, expressamente prevista. No parágrafo 3º, a gente tem a possibilidade que, quando da modificação do precedente, o tribunal ele pode modular os seus efeitos para frente, que é a ideia de que, como o precedente ele tem a característica de trazer uma confiança justificada dos jurisdicionados para seguir aqueles precedentes, ou seja, manter, você quer estabilidade, né? Se você quer estabilidade e continuidade, você sabe que existe precedente, você vai observar aquilo. Então, não dá para a corte, no dia seguinte, abruptamente, ela revoga o precedente e diz que aquilo vale para trás. Pô, mas eu estava até hoje confiando, eu planejei, fiz todo um planejamento tributário da minha empresa confiando em você, nessa decisão que você tinha dado. Então, no mínimo, quando você for alterar o precedente, supere para frente, que esses efeitos sejam jogados para frente e não sejam retroativos, que é a ideia desse parágrafo 3º. E isso é extremamente importante no trabalho com a superação do precedente, porque realmente você tem que respeitar e considerar essa confiança justificada dos jurisdicionados no sistema, porque senão, se você acha que aquilo vai ser alterado no dia seguinte e você não tem confiança se vai atingir a você ou não, você não vai respeitar o precedente. O 4º ponto é que justamente essa decisão, que é o parágrafo 4º, né, a decisão que revoga o precedente, ela tem que ser extremamente bem fundamentada. E o que significa isso? Existe um ônus argumentativo maior, é exigido. E o que tem uma exigência maior em termos de ônus argumentativo? Ponto 1. A gente precisa ser sincero na atividade jurisdicional para dizer que está revogando o precedente. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes, e aqui acontece na prática do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é que em um caso seguinte, uma outra decisão é tomada sem considerar um precedente anterior, e ao você tomar uma nova decisão, ou seja, uma interpretação oposta, você está revogando a decisão anterior, revogando de forma implícita, mas está. E isso é ruim, porque você traz uma instabilidade terrível para o sistema. Isso é péssimo, na verdade. Então, a ideia é que você não tenha essa revogação implícita, em que, sim, expressamente seja trabalhada na decisão a ideia de que existe o precedente e que aquele precedente será revogado e por que ele será revogado. A ideia é trabalhar de forma, a sinceridade, né? É para justamente trazer isso, porque isso tem que ser expresso. E o parágrafo 4º traz isso para a gente. Aí um outro ponto. A quem compete superar o precedente judicial. O que vocês acham? Porque daí, assim, a ideia aqui do precedente, como os pontos que eu coloquei para vocês, é ter um procedimento participativo e daí a possibilidade de ter audiência pública, e obviamente amigo escuro, para justamente melhorar essa qualidade deliberativa, que a gente tem que ter uma fundamentação expressa com relação à superação do precedente e a possibilidade de superação para frente, para justamente resguardar a confiança justificada dos jurisdicionados. Aí a pergunta, quem compete superar o precedente? Pode o órgão jurisdicional vinculado revogar o precedente ou não? O que vocês acham?
Eu acho complicado. Acho que tem que ser a Suprema Corte, porque senão vai causar muita insegurança. Senão, cada magistrado pode entender de uma forma. Eu entendo que esse precedente está superado, então eu não vou mais aplicar. Então, quer dizer, ao invés de trazer segurança jurídica, você vai trazer mais insegurança ainda, né? Justamente, Dona Graceli. Concordo com você. Alguém mais? Paulo disse, estão aparecendo aqui na minha tela, ou qualquer BG, vocês podem se manifestar, pessoal. Vejam que a ideia é justamente o tribunal, a Corte Suprema, que é responsável por superar o precedente. Ele tem competência para superar o precedente judicial. Por quê? Porque senão você vai trazer justamente o que a Gleice falou, essa insegurança, porque todo mundo depois, imagine, o que a gente tem em termos de organização judiciária, do poder judiciário. Vai superar o precedente porque não concorda. O motivo é porque não concorda. Vai dizer assim, então vai ser a possibilidade de superar. Não. A ideia é que, obviamente, essa discussão já vai começar aí no primeiro grau. Em que sentido? Em que o juiz vai dizer assim, olha, eu vou aplicar o precedente, mas eu entendo que já tem motivos para superar esse precedente. Já vai deixar aquilo, porque aquilo vai ser um gancho para o recurso. E levar isso para o tribunal. E porque daí o sistema está péssimo para isso. Em termos, a estrutura recursal está terrível. Para você apresentar aos tribunais superiores a hipótese de revogação. Está ruim, tá. O meio, que também está sendo discutido isso, que a gente vai ver depois na aula específica, reclamação. Reclamação também está servindo como uma válvula de reclamação, na verdade, ação do século XXI. A gente vai ver, nossa, faz tudo, só não traz a pessoa amada em alguns dias, mas de resto a reclamação está servindo para muita coisa. Para identificar raça de acidente, superação de precedente, nossa, pelo menos no STF, né? O STJ já deu uma fechada nisso, mas no STF ainda tem. Então, a gente vai ver que tem essa válvula de escape, porque realmente está difícil pela estrutura recursal, que ela está trancada, você levar para superar um precedente. Mas a ideia é que a Corte Suprema tenha essa competência para revogação de precedente judicial. Agora, o problema que é muito grande, que a gente precisa ter, e o cuidado, por isso que a gente precisa prestar atenção, é essa questão de ser explícito, porque acontece aqui no dia a dia, você numa semana, você entende, por exemplo, um caso muito comum, questão de rotulagem de produtos. O Supremo Tribunal Federal entendeu em uma determinada julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, isso no final do ano passado, que a rotulagem, a disciplina, né, de rotulagem de produtos, e aí era especificamente com relação a produtos transgênicos, que tem uma legislação de São Paulo que regulamentava de forma mais protetiva do que a lei federal regulamentava. Aí o Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? Essa é uma lei que trata de matéria de informações, portanto, está no âmbito do direito do consumidor. Se está no âmbito do direito do consumidor, existe uma competência concorrente entre os estados e a União Federal. E se o parâmetro ele é mais protetivo, então não viola a legislação federal, porque ela traz maior proteção para os direitos fundamentais, especificamente aqui o direito à informação do consumidor e o direito à saúde. Então, considerou que a lei é constitucional. Isso foi um caso. Chega no caso seguinte, por exemplo, em maio desse ano, e um caso, aí a gente vê, o caso foi sobre rotulagem de produtos de beleza. Lá foi rotulagem de produtos transgênicos. Aqui, rotulagem de produtos de beleza, na verdade, beleza não, de cosméticos de uma forma geral, porque esses, para dizer, os cosméticos que se utilizam de animais na sua formulação, né? Nos testes, se trabalham com os animais ou não, nos testes para saber, testes de qualidade. Esses produtos de estéticos trabalham. E daí tem a regulamentação de um determinado estado que trazia isso. Aí, nesses casos, foi tomado em outubro do ano passado, no caso, por exemplo, acho que foi em maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? É inconstitucional. É inconstitucional porque a lei federal traz parâmetros mínimos para a questão de rotulagem desses produtos de estética que trabalham com animais para os testes. De modo que não poderia uma lei estadual regulamentar de forma mais protetiva. Por quê? Porque ela está invadindo a esfera da União. Vocês acham que tem razões aqui para justificar a distinção ou isso foi uma superação implícita do precedente? O que vocês acham? Não fiquem tímidos. Vejam, num caso foi rotulagem de produtos transgênicos.
E daí que você tem uma regulamentação estadual que trouxe um parâmetro mais protetivo do que a lei federal. E daí o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional. Poderia a lei estadual, ou seja, o Estado, regulamentar de forma mais protetiva a rotulagem de produto transgênico. No outro caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu rotulagem de produtos, digamos, de estética, que envolvem estéticas, que tem a obrigação de dizer a questão de se foi usado testes em animais ou não. Ele traz uma regulamentação distinta do que foi trazido pela lei federal, que já regulamenta a matéria. Portanto, é inconstitucional. Aí o argumento de quem ficou vencido para dizer, nossa, mas a gente decidiu que se for um parâmetro mais protetivo, é constitucional. O Estado pode. Por que aqui a gente está dizendo que o Estado não pode? Tem algum fundamento para fazer distinção? Eu, particularmente, entendo que não. É uma superação implícita mesmo. E daí, eu acho que não tem distinção, e daí, justamente, como a gente não trabalha bem ainda, aquilo que eu falei, a gente está passo a passo, né? O que aconteceu? Nesse caso, que foi tomado, sei lá, 7 meses depois, o Supremo Tribunal Federal entendeu, não, isso aqui é inconstitucional, não poderia. E não trouxe a discussão se era para revogar um precedente que tinha sido formado em outubro do ano passado. Isso foi até aventado em alguns votos, para dizer, não, mas a gente decidiu já isso. Os outros ministros não se manifestaram. Isso é uma superação implícita, porque se você for olhar depois, aí vai dizer assim, tá, mas você considera que é constitucional ou inconstitucional? Não estou entendendo. Porque no caso está assim. E vejam como isso é engraçado, porque houve uma alteração aqui da composição. Porque antes a decisão tinha sido tomada por uma maioria de 6-5 e tinha composição do ministro Celso. O ministro Celso saiu, você tem uma nova composição e daí mudou esse 6-5 ao contrário, por conta da mudança de 1. Isso é péssimo quando a gente trata de sistema de precedentes. Você não pode, porque é isso, o tribunal ele tem que se proteger. Não pode retornar toda hora uma superação de precedentes, sob pena de violar essa confiança justificada. E esse é um caso claro em que a distinção seria... Não teve distinção, mas se tivesse, é aquilo que a gente chama de distinção inconsistente. E o que é distinção inconsistente? A distinção inconsistente é quando justamente os juízos, nos casos seguintes, eles entendem que tem distinção por um fundamento irrelevante. Irrelevante por quê? Porque, na verdade, não gostou da decisão. E isso pode acontecer, porque isso também, assim, os tribunais superiores... Eles vão decidir por último, do ponto de vista processual, mas eles podem dar uma péssima decisão. E a grande maioria entender que essa decisão está muito ruim, está horrível. E daí, essa decisão, o que vai acontecer? Como acontece com a lei. Não vai pegar. Não pegou. Não colou. E daí, só que não vai colar, não vai dizer assim explicitamente. Aí vai começar a ter esse jogo de distinções inconsistentes. E essa distinção inconsistente vai voltar para onde? Vai voltar para cá, por meio de todos os recursos que vão chegar. Vou dizer assim, não, a gente está fazendo distinção aqui no caso. Aí vai entender. Na verdade, essa distinção aqui é porque eu decidi mal. De alguma forma está mal. Aí vai ter que decidir de novo. Vejam como tem uma riqueza da prática argumentativa com relação a isso. Paula, diga. Assim, esse exemplo que você deu dá muita insegurança na gente, sabe? Que a gente está na mão dos ministros, tá todo mundo na mão dos ministros, assim, da composição da corte, sabe? Se num dia eles vão entender de um jeito, se no outro dia eles vão pensar de outro. Não existe alguma forma da gente pensar um sistema de precedentes vinculativos para eles também? Assim, eu não sei, um roteiro, um passo a passo, alguma coisa que eles precisam rigorosamente seguir, sabe? Antes de firmar um precedente ou antes de superar um precedente, sabe? Uma coisa que eles próprios se vinculem, para a gente não viver nesse tipo de insegurança. Porque esse caso que você citou, claramente é uma superação implícita e isso causa muita insegurança. Sim, e aqui, para não querer entrar em assunto polêmico, não estou falando do mérito, não vamos discutir o mérito dessa decisão, vamos só falar do ponto de vista procedimental e formal. Vejam o quão ruim, e aqui é um caso explícito, foi para o sistema, e não é para o Supremo Tribunal Federal, nem para o STJ, também quando decide as questões tributárias, que quem é da área tributária, eu falei, gente, eu não tenho condição de trabalhar na área tributária, é um infarto por dia. Porque, assim, é uma insegurança absoluta, em todos os termos. Primeiro que, assim, você tem 10 mil portarias regulamentando a mesma coisa. O negócio é para ser feito confuso mesmo. Eu acho que é para ninguém saber mesmo como é que funciona. Mas, tirando isso, vejam o que foi a decisão da questão da possibilidade de execução provisória da segunda pena. Ou da segunda pena, a possibilidade de execução provisória no segundo grau da pena.
a discussão da presunção de inocência. Que a gente voltou, essa questão voltou, e aqui, sem mérito, se é correto, se é incorreto, qual é a decisão? A questão do mérito. Isso foi decidido em 2009, foi decidido em 2014, daí volta em 2016. Uma mesma questão voltar é muito ruim. E isso mina com o sistema como um todo. E daí, justamente, por quê? Porque a gente precisa trabalhar. A ideia é não ter um procedimento formal passo a passo, porque assim, o código traz para a gente, não traz tudo, mas traz. E precisa ter esse respeito, que é o precedente horizontal, ao seu passado. Por quê? Porque senão você cai em descrédito. E daí, não tem como. É aquela coisa, o poder judiciário tem que se autoproteger. Porque realmente é um elemento mais fraco, como diz na estrutura dos poderes, é porque trabalha com racionalidade, trabalha com razões, a gente não trabalha com emoções, então é difícil da gente convencer as pessoas. A gente não é legal para as pessoas, a gente, pelo contrário, no Poder Judiciário, você não é uma pessoa fofa, você é uma pessoa que ou você fez alguém perder, você fez um despejo, você fez aquilo, você é uma pessoa horrível. Quem perdeu, você sempre vai ser uma pessoa horrível. Então, a gente tem que melhorar esse papel para trazer essa aceitabilidade, que é a ideia de que o procedimento, porque o mérito, sempre alguém vai discordar, mas o procedimento, a gente confia nas instituições, confia no direito, não pelo seu resultado, mas pelo seu procedimento. E daí a gente precisa fortalecer isso. E a gente só vai fortalecer se cada vez mais conversar, cada vez mais entender o que significa isso. E tem essa alteração, essa percepção, isso é nítido. Mas a gente pode melhorar, como um todo. E daí a ideia é justamente discutir como que a gente pode melhorar para os tribunais superiores. Tem que mudar a forma de julgamento colegiado, exigir que daí a academia tem uma parte, daí a conformação dos órgãos jurisdicionais, porque a questão vai voltar para o Supremo Tribunal Federal, ele vai ver que a decisão foi ruim. E daí isso vai se aprendendo para e passo. Obviamente, é aquilo que eu falei com vocês, a gente está caminhando para a implementação disso, mas a gente já avançou muito. Eu sou grande entusiasta, porque eu vejo já um grande avanço em muito pouco tempo. Então, claro que a gente avança e dá 2 passos para trás, mas avança de novo. Mas assim toda mudança cultural envolve isso, né? De uma formatação jurídica. E daí aqui eu vou trazer 2 casos para a gente ver isso que a gente falou da técnica da distinção, formulação da ratio, para a gente ver e ficar isso mais claro. E daí vocês, obviamente, partir aqui para a discussão com vocês. Aqui da análise de caso. Um caso aqui específico, que foi esse RE, nesse RE aqui, e aqui eu vou discutir a questão da construção da ratio decidente. Especificamente, a repercussão, esse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que foi o tema 666, ele trazia a discussão da prescritibilidade da ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Essa é a discussão que foi trazida no caso, na repercussão geral. E qual era o caso, especificamente, né? Que foi um recurso extraordinário que foi trazido ao Supremo Tribunal Federal decorrente de uma ação de ressarcimento que foi instaurada pela União em face de um acidente de trânsito. Teve um acidente de trânsito que ensejou um dano para a União, só que ela só entrou com uma ação de reparação, portanto, de ressarcimento de danos ao erário, 11 anos depois desse acidente. E daí se discutiu para dizer assim, olha, essa ação está prescrita, 5 anos, prescritibilidade. Isso aqui foi um acidente de trânsito, ou seja, você tem um ilícito civil e se aplicaria aqui a regra da reparação, da prescritibilidade da reparação de danos. Eu até coloquei aqui os dados do caso, que daí depois vocês veem com mais calma. E daí, então vejam, né? A gente teve o caso concreto, que discutia um ilícito civil, uma ação de reparação de danos, a prescritibilidade decorrente de um ilícito civil. Isso foi debatido num recurso extraordinário. No entanto, quando da deliberação e dos debates que foram travados para a formulação da tese, o que se pensou para formular a tese? E daí a preocupação que a gente tem que ter quando a gente formula a tese, que o tribunal também tem que ter quando trata de RDR e tal, que é para dizer assim, que seriam da prescritibilidade das ações, né, de reparação de danos decorrentes de ilícito civil, salvo, aí colocava um salvo
as ações a prescritibilidade referente às ações de reparação decorrente de improbidade administrativa ou de outros ilícitos. Vejam, nada desse caso não se debateu sobre o prazo a questão da prescritibilidade da ação de ressarcimento decorrente de improbidade administrativa, de ilícito penal, nada. Isso não tinha sido objeto de debate. Por que isso ia fazer parte da tese? Não teria por quê. Isso não teria por que fazer parte da ratio decidente, porque a gente tem que pensar num devido processo legal para a formação da ratio decidente, para que justamente o contraditório seja respeitado, para que a ratio seja fruto realmente daquilo que foi debatido. E daí a gente tem melhores informações para a construção da ratio. Você não coloca um assunto que não foi debatido. Isso não pode fazer parte da ratio decidente. E depois dos debates que se aventou, na verdade, a possibilidade dessa ratio decidente digamos assim, ampliativa, depois dos debates se entendeu, não, vamos realmente ficar com o que foi debatido no processo. E daí, como que ficou a tese? Que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Isso ficou definido. E daí, vejam como vem o debate, que eu falei com vocês, como volta e como é rico o sistema de precedentes. Como ficou muito específica a tese, que era para ser específica, para estar atrelada aos dados do caso e ao que foi debatido, dois outros recursos extraordinários com repercussão geral foram conhecidos com relação a discussões muito próximas, mas distintas, que foi o tema 897 e o tema 899. No 897, tratou da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa. E no tema 899, que foi originado de outro RE, foi discutir a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Vejam que aqui a gente tem um elemento relevante de distinção. Então, precisa ter essa discussão em outro caso. Não dá para querer ampliar e construir uma ratio decidente que considere tudo isso, sem ter sido objeto de debate, ou seja, de deliberação. E daí aqui tem uma observação do ministro Barroso, né, no voto desse RE, que deixa clara essa percepção. E daí a gente vê, quando a gente faz um estudo mais aprofundado, a gente vê como que isso vem ficando muito claro na percepção dos votos dos ministros. E digo aqui especificamente do âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas como também do próprio Superior Tribunal de Justiça, que tem esses debates na área penal, então, é muito forte. Lá no Superior Tribunal de Justiça, essa defesa de um sistema de precedente. O ministro Rogério Schetti trabalha muito com isso. Então, a gente vê essa percepção e essa alteração na prática, nesse comportamento que se tem. Aí aqui tem uma observação do ministro Barroso, que eu acho que é bem relevante, que ele coloca assim: nós, ao estabelecermos o sistema da repercussão geral, estamos, na verdade, estabelecendo como trabalharemos com os precedentes, porque o grande papel da repercussão geral é funcionar como um precedente que orientará as jurisdições inferiores. E para reiterar, eu me converti nos últimos tempos à posição defendida pelo ministro Marco Aurélio, de que a tese na repercussão geral ela deve ficar o mais próximo possível do caso concreto, não avançando em proposições em tese fora do caso concreto. E daí ele fala, a ideia de precedente, quer dizer, o holding que vincula é precisamente, e eu ouvi anotar, a questão de direito necessária para a solução do caso concreto. Então, vejam como a gente consegue já perceber isso e como a gente trabalha nesse sistema de distinção. Aí, um outro caso interessante, foi um caso recente, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que para a gente ver essa questão da distinção, que começa justamente no primeiro grau, que vai para o tribunal para chegar aqui nas Cortes Supremas, STJ ou STF, que foi a questão da penhorabilidade do bem de família de fiador em contratos de locação comercial. Por quê? Porque esse foi julgado até tem 2 semanas aqui pelo plenário, que foi o tema 1127, que daí ficou do Supremo decidir se seria constitucional ou não a penhora de bem de família de fiador em contratos de locação comercial. Por quê? Porque o Supremo Tribunal tinha decidido em outro caso a respeito da possibilidade, ou seja, da constitucionalidade da penhora de bem de família de fiador no contrato de locação
residencial. E quando tratou se era possível ou não, que entender pela constitucionalidade da penhorabilidade desse bem de família, o argumento foi para dizer que, naquele caso, você tinha duas situações. O argumento de direito, né, ele cotejou, né, ele fez uma ponderação, quando falava de locação comercial, de duas pessoas que estavam em situações semelhantes. Aqui, o contrato de locação comercial, ela traz uma nova abordagem. São outros argumentos jurídicos a serem objetos de ponderação. Portanto, daí o Tribunal de Justiça de São Paulo, que isso veio pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ele remeteu o processo para cá porque considerava que também o tribunal ele tinha divergência, né, nas turmas com relação à aplicação desse precedente da penhorabilidade do bem de família de fiador nos contratos de locação residencial, se aplicava ou não para o comercial. Isso estava em discussão nas turmas. Daí a gente vê que claramente o contrato de locação comercial envolve a consideração de outros argumentos jurídicos. Então, eu preciso de uma nova repercussão geral sobre isso, porque eu vou analisar isso a partir de outras perspectivas, ou seja, de outros argumentos jurídicos, a partir do caso. Aqui eu vejo claramente a hipótese de distinção, até para considerar, quando a gente vai tratar do precedente, a densificação da ideia do que é um direito à moradia. Então, isso voltou para o Supremo Tribunal Federal. Vejam que foi justamente a partir também desse diálogo com os casos sucessivos, a partir da distinção que os tribunais vinham implementando e perceberam também que estava acontecendo no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal nas suas turmas. E daí a gente tem esse caso. Um último caso aqui, que eu acho que é relevante para a gente tratar dessa questão do precedente, que eu não sei se vocês acompanharam dessa área de tributário, que foi o chamado a tese do século, né, que era o caso do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que daí o Supremo Tribunal Federal entendeu que não integra a base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS. E daí fixou uma repercussão, fixou a tese em repercussão geral, no recurso extraordinário 574.706. E qual foi a tese? Para dizer, o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Veja que a gente já tem, primeiro, diversos outros casos para saber de outros impostos se compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, e daí são distinções que se apresentam na área do direito tributário. E aqui, especificamente, a discussão que teve nesse caso, e nos embargos de declaração, foi a ideia de que se essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não representou uma superação de um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tinha decidido de forma contrária, dizendo que o ICMS incidia, sim, na base de cálculo do PIS e da COFINS, decidiu isso em recurso especial, a partir da sistemática de recursos repetitivos. E daí o Supremo fez esse diálogo, porque daí é um problema que a gente tem com relação a essa convivência, né, que a gente chama até de zona de penumbra, porque a gente tem casos que são decididos pelo STJ e pelo STF. Mas aí depois vocês vão ver isso bem detalhadamente, porque eu acho que o professor Paulo Mendes, né, vai tratar só sobre esse tema, que é um tema extremamente rico dessa zona de penumbra entre as hipóteses de cabimento de REST, PRE e o diálogo que tem entre as cortes, que às vezes você tem uma decisão de repetitivo, o Supremo Tribunal Federal entende que a matéria é infraconstitucional, a STJ decide e volta para cá e entende que é constitucional. E esse é um caso representativo dessa discussão. Aqui, especificamente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não houve essa superação do entendimento do STJ, nem uma quebra de confiança dos jurisdicionados, porque o entendimento do STJ, ele se deu, na verdade, depois do julgamento do STF, que foi em 2017, mas antes do julgamento dos EDs, que requeria essa modulação. E daí, essa parte, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não houve, que não seria o caso de ter havido essa quebra de confiança justificada dos jurisdicionados na decisão do STJ. Mas é aquilo que eu falei, só para vocês já ficarem alerta com esse caso, que foi um caso extremamente rico de discussão a respeito de superação e modulação dos efeitos, ou seja, superação para frente do precedente, que trouxe uma discussão. Eu acho que o acórdão desse caso ainda não foi divulgado, não foi publicado. Assim que for publicado, até eu vou disponibilizar, porque teve uma discussão muito rica
com relação a ele. E daí, a questão da reclamação, a gente vai estudar, né, numa aula específica, a gente vai entender a reclamação, todo o contexto procedimental e a interpretação do STJ e do STF para a reclamação e por que a reclamação serve como instrumento para a discussão da definição da ratio decidente, da distinção e da superação hoje. Então, é aquilo que eu falei, a ação do século XXI, é a reclamação, que a gente vai especificamente estudar. E o último ponto, eu sei que é um ponto que a Graciele gosta muito e que é extremamente importante, que é a questão da participação nos precedentes judiciais. E o que significa aqui quando eu falo de participação, que é importante? É para dizer que a gente tem um sistema hoje, hoje, assim, em termos normativos, com a previsão de amicus curiae e audiência pública, que nos fornece, são técnicas processuais que nos fornecem grandes possibilidades de enriquecimento, digamos assim, da coleta de informações necessárias para a gente debater de forma qualitativa os argumentos postos no caso e formar uma boa tese, que eu digo assim, um bom precedente. Porque a partir justamente da participação dos amicus curiae, que vão trazer perspectivas argumentativas talvez não exploradas pelas partes, e daí vão contribuir com esse debate para a formação do precedente. E isso é extremamente rico na prática jurisdicional. Aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a figura do amicus curiae, então, de 2005 para cá, mudou completamente. Todo caso praticamente tem amicus curiae. É admitido, e eles realmente contribuem nesse debate para justamente ampliar a discussão dos argumentos jurídicos, quanto também das questões técnicas e fáticas. E a audiência pública. A audiência pública também é extremamente importante para a coleta de informações técnicas adequadas para bem decidir. E é tanto assim que a gente tem essa previsão no sistema para as ações de controle concentrado, para recurso extraordinário. Eu até vou colocar aqui que a gente já teve, aqui a regulação da amicus curiae, aqui da audiência pública, 33 temas em que teve um debate de audiência pública. Teve debate quando discutiu programas mais médicos, ensino religioso nas escolas públicas, internação hospitalar com diferença de classe no SUS, alterações do marco regulatório da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, financiamento de campanhas eleitorais, queimadas e canaviais, campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia, proibição do uso de amianto, pesquisas com células-tronco embrionárias. Aí tem Código Florestal, regime prisional, judicialização do direito à saúde, a questão do feto anencéfalo e interrupção da gravidez, importação de pneus usados. Vejam que foram temas tratados tanto em ações de controle concentrado quanto de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que foram... cujos debates que ocorreram na audiência foram extremamente importantes para municiar a Corte com riqueza da questão fática, para bem decidir. E esse ponto é importante, vocês vão ver que para o IRDR, na aula de IRDR, tem um procedimento qualificado, que eles chamam, né, para dizer que aquela decisão vai ter um elemento normativo vinculante. Tanto é que o próprio professor Alexandre Câmara, na tese dele, levando os padrões decisórios a sério, o professor Alexandre Câmara, ele defende que o precedente que tem aptidão para ter esse caráter normativo são aqueles precedentes precedidos por esse procedimento qualificado de debate. Por quê? Porque daí você vai ter a observância do processo comparticipativo e por isso legitimaria essa decisão normativa, porque a gente amplia esse debate. Então, só aquelas decisões, padrões decisórios que tenham, ou seja, requerem esse procedimento qualificado de debate, poderiam formar decisões vinculantes. Eu tenho uma certa discordância, porque, assim, porque o amicus curiae, a audiência pública, está previsto no sistema. Cabe aos tribunais convocar a audiência pública e admitir amicus curiae, porque cabe para todo procedimento, na verdade. Então, a gente tem que exigir isso, a gente tem que saber trabalhar bem com isso. Não precisa estar previamente expresso o procedimento, assim, porque isso está no procedimento, está lá na lei que regulamenta as ações de controle concentrado, está no CPC, antes não estava, está lá no 138. Para revogação tem a previsão de audiência pública. É a gente exigir isso na prática que aconteça, que daí que eu acho que é o mais importante para a gente.
E daí, com esse ponto, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa passeada por essas categorias jurídicas de operação com os precedentes judiciais. Aquilo que eu falei com vocês, a gente precisa cada vez mais discutir para a gente saber como trabalhar com essas categorias. Deixa eu até aumentar aqui a tela. Porque daí a gente precisa bem trabalhar para a gente desenvolver esse sistema de precedentes judiciais. Porque se a gente não trabalhar bem com essas categorias jurídicas, a gente não consegue dar um bom andamento ao sistema de precedentes judiciais, que a gente está caminhando. Por exemplo, o STJ, o STF tem ainda dificuldades, não presta, assim, como todo o Poder Judiciário tem dificuldades ainda, porque é uma questão muito nova para a gente precisa, e por isso que é extremamente oportuno, tipo, a discussão, essa oportunidade que a gente tem aqui de discutir, porque isso a gente tem que construir, na verdade, digamos, de forma difusa, para que isso se torne uma cultura, no sentido de a gente aprender a lidar com essas categorias. Se a gente não souber o que é e não saber lidar, não vai dar certo. E daí eu acho que por isso que a gente tem que debater cada vez mais. Gente, eu estou vendo que aqui já ficou escuro, né? Minha imagem já está super escura por conta da luz que é lá do outro lado. Mas eu acho que esses pontos são essenciais. E, obviamente, fico aqui à disposição para a gente, enfim, alguma dúvida que tenham, para a gente debater. Mas é para ter dúvida mesmo, não é para ficarem tímidos, não. Vamos lá, as perguntas. Quem tem dúvida aí, gente? Tenho dúvidas, perguntas, choros, assim, não concordo com nada, que também estamos aqui na democracia para isso. Alguém falou Paula. Doutora Paula, no início... Diga disso. Você abordou aqui nos slides sobre a modulação. Sim. Uma atividade operativa na superação do precedente. Eu vejo em algumas decisões no STF e STJ mencionar sobre essa modulação, principalmente no STF, fala da modulação em algumas decisões temporal, de efeitos temporal, algumas de efeitos restrito e outras de parcial. Me fale sobre a modulação. Então, veja só, o que é a ideia que a gente trabalha com a modulação? Sabe o que eu estou pensando em fazer? Eu acho que eu vou responder aqui, daí eu vou ali para o outro lado para poder ficar com mais luz. Veja só, a ideia de modulação, a gente primeiro trabalhou no sistema muito com o artigo 27 da Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta as ações, as ações e o processo e julgamento das ações de controle concentrado, né? A adição direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que diz lá o artigo 27 que previu essa modulação? Para dizer, quando você declara a inconstitucionalidade de uma norma, às vezes justamente porque a norma pode estar no sistema já há 20 anos e, portanto, situações fáticas foram consolidadas sob a vigência dessa norma, se depois de 20 anos você declara a inconstitucionalidade dessa norma, você pode trazer uma situação de risco à própria segurança jurídica. Portanto, seria um debate de ponderação entre a nulidade da lei, ou seja, de uma lei objeto de declaração de inconstitucionalidade e, na verdade, situação de excepcional risco, digamos, social e da própria segurança jurídica. E daí, você sopesar isso, você dizer assim, então, eu declaro a inconstitucionalidade, mas eu vou modular para que os efeitos dessa inconstitucionalidade se dê para frente, ou seja, para o futuro. Só que eu posso modular isso de formas distintas. O que significa isso? Significa que eu posso modular para que esse efeito futuro comece a acontecer a partir de hoje, da tomada de decisão. Eu posso dizer que essa modulação alcança algumas situações passadas e restringir um pouco para justamente alguma situação fática só para trazer, dar um tratamento igualitário. E eu posso dizer, não, essa inconstitucionalidade ela só vai valer daqui a 2 anos. Por quê? Porque eu vou esperar um tempo para justamente uma conformação social para alguma regulamentação. E daí eu vou dizer que só tem lá para frente, que é o que eu chamo de, que a doutrina coloca de
que daí, né, dessa restrição dos efeitos temporais para o puro, seria prospective pura, né, que seria para o futuro, ainda vou escolher uma data que vai acontecer no futuro. E esse argumento da modulação, de declaração de inconstitucionalidade, ele foi trazido para a questão da superação do precedente. Para dizer, quando você supera um precedente também, você pode... A regra é que quando você decide, você sempre decide para o passado. Tem efeitos retroativos. Você sempre no direito, né, você analisa um fato passado, portanto, os efeitos são retroativos. Mas a ideia é, se você está revogando um precedente, você superar para frente, mas ao superar esse precedente para frente, e daí também modular os efeitos dessa decisão, que ela pode ser restritivo, ou seja, valer a partir de hoje, da tomada de decisão, pode alcançar situações passadas, como também você pode dizer o precedente vai valer daqui a um ano. Você pode estabelecer um marco temporal para frente. E daí isso é o que significa essas restrições que a gente fala no trabalho, né, temporal dos efeitos da decisão. Que foi o caso um caso de suicídio, né? Que decidiu sobre o seguro de vida. Qual foi esse caso? Agora eu não estou... que a viúva pleiteou o pagamento do seguro de vida. Tá. E já tinha pago um período de 2 anos. Acho que foi até a ministra Nancy. Isso foi lá na STJ. Porque eu não lembro muito desse caso. E daí qual foi?